Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E sobre a série Dicas pro Enem, o assunto de hoje será a física. A tão temida física, né? Tá dentro das exatas, meu. É um temor de praticamente todos os alunos do nosso país. E para nos dar a luz sobre essa disciplina, que aliás, ano passado foi a área mais difícil da prova, Ciência da Natureza. Está aqui conosco o professor e coordenador Felipe Filati. Seja bem-vindo. Obrigado aí, Kim, pelo convite. Imagina. E professor Kevork Sogomonian, professor e coordenador Kevork Sogomonian. Salve, salve, Kim. Estamos aí. Seja bem-vindo. Bela Muito camiseta. obrigado, valeu mesmo aí o convite. Ó, pessoal. Ó. Pois você A até caráter. explica ela. Achei bonita, mas não sei o que significa isso aí, não. Eu também não. Tem a ver com, acho que, interdisciplinaridade, física e química, né? Imagino que seja a molécula do álcool e o Einstein. Casualmente é. Interessante. Vamos lá. Seguinte, antes de mais nada, para vocês entenderem, nós vamos dividir a física, assim como a gente divide no H+, tá? Então, para você que está nos ouvindo e nos vendo, nós dividimos a física dentro do H+, em 3 frentes. Então, Filati, explica para todo mundo e para mim também, Claro. a divisão das 3 frentes e como que a gente vai trabalhar aqui dentro desse podcast. De maneira rápida, tá? Isso. A física 1, por exemplo, que o Kevork dá, é a mecânica. Então, toda a mecânica tá lá. Cinemática, dinâmica, energia e hidrostática tá lá dentro em física 1, tá? Física 3, que é o que eu dou, por exemplo, física 3 é a parte do eletromagnetismo. Então, toda a parte de eletricidade, circuitos, magnetismo, tá lá em física 3. Física 2 é o que sobra. Então, física 2 acaba sendo ali até uma coxa de retalhos, porque tem assuntos diferentes. Física 2 tem tanto, por exemplo, óptica, espelhos, lentes. Refração, e aí vai. Tem ali ondulatória. Perfeito. Mas aí também tem calorimetria, tem termodinâmica. Então, tem assuntos que são um pouco diferentes. Se a gente pudesse separar, física 1 é um grupão, mecânica. Física 3 é o eletromag. E a física 2 é o que sobra. Óptica e termodinâmica, vamos colocar assim. E ondas, né? Né? E ondulatória. também. Boa. Fechou. Bom? E aí a gente vai falar da 1, 2 e 3 nessa sequência. Nessa sequência. Na sequência. Sempre isso aí. pensando, obviamente, no Enem, que Isso. é o episódio de hoje. Dos mais Perfeito. idosos para os mais novos. Dos mais idosos para os mais novos. Perfeito. Eu entendi isso como Eu tô em dúvida uma quem é, afronta, mas tudo bem. bem. Kevork, você Diga. vai fazer um breve histórico do Enem, as Claro. mudanças, até para contextualizar Sim, tudo que com vocês vão certeza. falar. Então, por favor. Então, esse ano, Kim, o Enem completa 25 anos, né? E desde que foi criado, 98 até 2008, né? Ele era mais para avaliar como é que era o ensino médio, né? Ele tinha esse caráter, né? E as questões eram até mais conceituais. A gente... 33 questões, né? Acho que o que você chegou a fazer, né, Kim? Acho Opa. que sim. E aí até 2009 também era aceito aí nas universidades até como parte das notas, a partir de 2009. Até 2016 valia como diploma no ensino médio. Mas o mais importante, né, o Enem, né, Kim, foi que é aceito pelo SISU, ProUni e FIES. Agora, o que interessa mesmo para nós, das dicas mesmo, que é o que você realmente falou e frisou, a partir de 2017 o Enem passa a ser feito em 2 finais de semana. Então, foi separada a parte de humanas, né, e separada para ciências da natureza. Então, acabou sendo feito em 2 domingos. E aí, eu peguei e fiz um estudo junto com os meus amigos, meus colegas, o Filati e mais outros professores. A gente acabou fazendo aí um levantamento dos principais temas que têm aparecido a partir de 2017 nesse novo formato de 2 finais de semana. De 17 para cá, De 17 para cá, existem tendências, sim. pegaram todas as questões. e os Tudo, a gente assuntos que pegou abordam. todas de chavô, questão por questão. Então, o que caiu naquela questão? Lá caiu densidade, caiu falando sobre refração, falou sobre magnetismo. Houve mistura, não houve mistura, houve ligação de movimento retilíneo uniforme com ondas e assim por diante. A gente fez essa análise bem profunda, Kim. De 2017 para cá, que seja,
Vocês acham que a física tá mais difícil, mais conteudista? Porque eu percebo isso, eu falo pela biologia, tá? A Certo. biologia do Enem, ela tá mais conteudista e nível de dificuldade mesmo que a FUVEST, que a Unicamp. Então, pelo menos na biologia tá Com puxado. certeza, né, Filati? Em física, né? Por Antes o aluno tinha... Desculpa interromper. Nada, Mas imagina. antes o aluno tinha na cabeça que o Enem era mais fácil. Não é. Na biologia não é. Por exemplo, igual o Kevork explicou. Antes de 2009, por exemplo, o Enem que a gente prestou, você prestou, eu prestei, 63 questões. Física era a regra de 3. Exato. Caía basicamente, velocidade média e no isso aí. fundo era a regra de 3. Regra de 3. 2009 até 2016, o Enem ficou mais difícil, sim, mas igual o Kevork disse, a partir de 2017, quando não serve mais para certificado do ensino médio, o Enem, ele começou a ser cada vez mais difícil. Né? Tem gente que até coloca que o certificado era como se fosse uma âncora puxando o Enem para baixo, assim, no sentido de o Enem tem que ser mais fácil, porque a pessoa teria que poder utilizar como certificado do ensino médio. Quando você tira isso, você possibilita o Enem cada vez mais ficar mais conteudista. Sim. E ano a ano, de 2017 até hoje, né? Cada ano que foi passando, cada ano a prova vai ficando sim mais conteudista, mais difícil, igual você até brincou no comecinho, física acaba sendo ali, acho que é uma das provas que o pessoal mais reclama de Sim. ser conteudista, né? E de cair assuntos assim cada vez mais difíceis. Eu digo sempre assim que, pelo menos, sempre tem uma outra questão do Enem que às vezes é mais difícil do que, sei lá, do que a prova da FUVEST. Sim, da Unesp, da Unicamp, Tem uma questão assim que vem, tipo assim, pra ferrar que nem é certa. É isso né? mesmo. É difícil, não é mais aquele Enem que a gente prestou, que era a regra de 3 a física. Que não. era conceitual, bobinho, tranquilo, uma leitura, que você achava a resposta no próprio texto. Tá muito, é o que você falou, de conteudista, complementando o que o Filati também acabou de falar. Tá muito parecido com... Ele é, no fundo, uma mistura de Unesp, de FUVEST, Unicamp, você pensar numa UERJ, numa Unirio e a FGV, é uma mistura. A Federal do Paraná. Então, Sim, assim, é uma mistura. E ela tá muito conteudista, sim. Sim. Bom, contextualizamos, vamos para Vamos lá. as dicas aí de cada uma das frentes. Quem vai começar? Vai começar o Kevork, é isso? Física 1, né? Física 1, né? Não é porque é física 1, 2, 3, é pela idade. É pela idade. Pela idade, beleza. É. Então, por favor, Vocês sabem que eu sou praticamente um Highlander. mecânica. Bom, mecânica, vamos lá? Isso. Na parte da mecânica, bem rapidamente, de 2017 para cá, de novo, Vai né? projetar alguma Aí, coisa acho ou não? que tem coisa pra projetar. Vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim. Eu fiz aqui naquele levantamento junto com os meus colegas aí. Dentro da mecânica, nós dividimos em 3 partes, né, Filati? Nós temos aí, como você falou, a cinemática, nós temos a dinâmica, nós temos a estática, e aí inclui-se hidrostática e hidrodinâmica nesse último trecho, né? Então, por exemplo, nós estamos vendo aí, né, nessa animação, né, a parte, meu Deus do céu, é questão garantida aqui, energia. Então, você tem ali a energia potencial, você tem a energia cinética, né, a energia do movimento. A energia potencial tem a ver com a posição do corpo, a altura, a distância, comprimento. E a energia mecânica é a soma das duas. E, senhor, vai cair isso aí? Com certeza vai cair, Kim. Sabe por quê? Porque vira e mexe aparece o princípio da conservação da energia mecânica nas questões, que é um tema clássico, né, em todos os grandes vestibulares que se prezam, e não é diferente no Enem. E também eu tenho visto, de vez em quando, né, o princípio da não conservação, é quando você tem perda de energia. Então, você leva em conta normalmente o atrito. Então, é questão clássica, pode aparecer misturado, por exemplo, com um movimento circular, naquela parte onde ele faz um looping, por exemplo, né, ele pode até falar sobre força resultante centrípeta, coisa do tipo. Então, é um tema assim, você falar que vai cair? Vai. Cara, é garantido, energia sempre cai. O Filati, se quiser complementar com alguma coisa aí. Até porque, assim, os físicos, nós físicos, a gente tem tara por conservação. Exato. A gente sempre quer procurar uma igualdade, né? Pra gente poder montar nossa equaçãozinha. A gente quer brincar ali. Conservação de energia é um princípio fundamental pra gente. Certo. E aí o que acontece? Isso consegue fazer relação entre física 1, entre física 2, Perfeito. entre física 3, entre assuntos diferentes. Então, sei lá, eu posso ter a calorimetria misturado com, sei lá, a elétrica ou misturado com energia potencial, gravitação.
dá para misturar tudo isso. Exatamente. Então, energia e potência conectam os diferentes ramos da física e por isso, assim, falar que vai ter uma questão ali de energia é certeza em É qualquer certeza. prova. E potência, quer dizer, Isso. já associa na hora. É certeza, Kim. E em qualquer uma das frentes, inclusive. Na minha frente seria a potência mecânica, na frente dele seria a potência elétrica, na frente 2 é potência térmica. Ou seja, a energia e a potência estão interligadas. Sim, é questão tipo, vai cair, né? Sempre cai. E me explica essa animação aí. Eu tava vendo aqui, enquanto vocês estão falando, tipo, o carrinho aí da montanha-russa tá subindo, aí a energia potencial sobe. Aí quando ele desce, energia cinética sobe, é isso? Isso, olha aí, ó. Tá vendo? Ó, o Kim interpretou perfeitamente. Olha isso, né? Por ser um biólogo espetacular, tá aí, ó. E, gente, eu não sei nada de física, tá? Aí, ó, só bem fique, claro. fique registrado. Mas ele, ó, ele aprendeu. Então, na realidade, a energia potencial ela depende da posição. Então, cada vez que a posição é menor, a energia potencial é menor. Cada vez que a posição é maior, ou seja, maior a altura, maior a energia potencial. E velocidade, energia cinética, tá? Então, à medida que o carrinho desce, ele ganha velocidade. Aí, quando ele sobe, vai diminuindo a velocidade. É isso aí, E perfeito. aí é a barrinha subindo e diminuindo. Exatamente. Então, você vê, né? Tem energia potencial, azul tá grande, agora virou cinética, a verde, a turma vai diminuindo, é pensando na conservação. Na conservação. Para se igualar, no final de tudo, Isso, a a energia energia- potencial e cinética estão Ah, é. iguais. Na Soma- realidade, assim, a soma soma mecânica delas em total. qualquer ponto vai ser sempre a mesma. Isso. Pronto, é isso aí. Basicamente, tá aí um resuminho já e a dica pra galerinha. Tipo de questão cai desse jeito aí, é Meu isso? Deus, com certeza. Boa. É um Entendi. clássico, isso é um clássico. Entendi, eu vou prestar em Enem e vou prestar FUVEST também. Opa, pra Espero. medicina. Você passa, hein? Será? Eu acho que você Segunda passa. fase eu garanto, agora a Boa. primeira é difícil. E aí, o que é isso aí? Nós temos aí a energia potencial elástica, né? E mostrando junto com quem? Com a energia cinética, porque tem velocidade, né? Então ele mostra o que acontece quando você estica a mola. Então o que você fez? Você mudou o comprimento da mola, então armazenou energia, né? E a cinética vai diminuindo, né? No momento que você tem os extremos, na hora que houve mudança de sentido, momentaneamente a velocidade é zero, então não tem energia cinética, e aí você tem o máximo, né, da energia potencial elástica, tanto no máximo esticado como no máximo comprimido. Né? Você tem o máximo da energia potencial elástica. E nessa transição, a energia cinética vale zero. Muito legal. Também é um grande clássico, né? Acaba virando... Você pode pegar essa questão, que é de energia, Kim, e misturar com um MHS, que é ondas, ondulatória, né? O Kim pode... Que dá até pra ver, já tá formando ali a onda. Exatamente, está formando a onda. Em cima ali, né? Exatamente. Então, ou seja, você consegue misturar as frentes, como o Filati comentou aí instantes atrás. Né? Então você pode fazer uma questão de energia junto com ondulatória, de repente. E aí, aqui, ó, de novo a barrinha lá, né? Energia potencial agora elástica, virando cinética, e depois cinética virando potencial elástica. Uma dica, igual o Kevork falou, é pegar aqui nas extremidades, a velocidade é nula. Isso. E a energia potencial vai ser máxima. E no meio, no ponto de equilíbrio, é onde aí teria a velocidade máxima, certo, Kevork? Exatamente. Entendeu? E aí é onde daí a potencial vai ser zero. A potencial vai ser Entendeu? zero, é isso aí. Então pegar essa dica, porque tipo assim, nas extremidades a potencial é máxima e a cinética é zero. Toda energia, ela é potencial. No ponto de equilíbrio, toda a energia virou cinética agora, a potencial que é zero, e aí a velocidade que vai ser a máxima. E Sim. por quê? Porque a mola volta exatamente no meio, a mola fica no seu estado natural, então ela não acumula energia, só para reforçar a galerinha, tá bom? Sim. Fica a dica para vocês aí. Cara, entendi. Juro Legal. que eu entendi. Aí Cai sim. também isso aí? Isso é questão clássica, fatal, já caiu outras vezes, inclusive no próprio Enem, mostrando a relação entre, por exemplo, a elástica e a cinética. O que aconteceria se a mola mudasse o tamanho tantas vezes com a energia cinética? Muito legal, Sim, muito por exemplo, legal. tem aquela questão, acho que tem uns 2 anos, 3 anos, do estilingue. Ah, é verdade, Né? Caiu também. energia potencial elástica, Exatamente. virando, por exemplo, energia cinética. Energia Ele falava de cinética. alcance, né? Exatamente. Alcance, né? Aí pode misturar até com a parte de cinemática, né? Um lançamento horizontal, lançamento oblíquo e assim por diante. Sim. Legal. Muito bom, então fiquem ligados aí. Duas Boa. questões já estão aí. E são clássicos, né? Esses são clássicos. Próximo? Próximo. Olha lá. O que nós temos aí? Nós temos um clássico exercício do quê?
ou de lançamento horizontal ou de queda livre. Que na realidade, quando você fala em lançamento horizontal, é como se fosse um comportamento bem parecido com queda livre, tá? Então você lança um corpo de uma determinada altura, ou ele cai na realidade, ele é solto, abandonado, né? E em relação ao eixo Y, e aí o que acontece? Você tem aí o tempo que ele leva para cair, a velocidade aumentando. Então tá mostrando exatamente isso nessa animação aí, né? Você tem o tempo passando, a altura diminuindo e a velocidade ali aumentando, né? Então, outro clássico. Isso é clássico mesmo. Meu Isso aí eu Deus. lembro do colégio. Certeza. O legal desse GIF aí... Não sei fazer, mas eu lembro que tinha esse exercício. Tá? O legal, Ele sempre cai, né? Aqui. Nas O legal- provas sempre caiu. o legal dessa animação, igual o Kevork falou, você teria, por exemplo, uma queda livre aqui. Isso. Ali você tem, por exemplo, o gráfico, mas também até poderia lembrar também o lançamento horizontal. Exato. Mas o lançamento horizontal e a queda livre, na vertical, eles vão caindo juntos, Isso. né? Apesar que o gráfico ali é um gráfico de posição por É tempo, posição né? pelo tempo, é Tá. um arco de parábola, né? Isso. E o Enem às vezes cobra exatamente isso, Kim, a leitura do gráfico. Muitos Isso gráficos, Porque, né? Muitos porque gráficos, é uma né? das habilidades, né? É uma das É habilidades. justamente isso, leitura de gráfico. Leitura de gráfico, tem que saber ler, interpretar. Quer ver? Pode passar o próximo? Isso, se puder. Olha lá o lançamento, exatamente, Ó, horizontal. E a figura E ali do a lado queda- faz a comparação, A comparação, ó, você tem a queda livre lá com a bolinha vermelha e você tem o lançamento horizontal com a bolinha verde. Ou seja, olha lá, a questão que pode cair, o quê? Se elas tiverem a mesma massa, por exemplo, o trabalho realizado pela força-peso é o mesmo nos dois casos, independentemente da trajetória. Eu posso misturar cinemática com dinâmica, né? Outro clássico aí. Então, Isso já caiu na FUVEST Vão também. chegar no solo ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. Igual o aluno do Kevork, o Galileu, né? Que foi aluno do Kevork. Foi, Ah, eu o ensinei Galileu. Galileu. O Galilei? Isso, né? Que Eu não trouxe a maçã. é, A maçã que eu joguei no Newton. essa aí. Os dois caem juntos, né? Independente da massa, os Isso. dois caem. Né? Se tirar a resistência do ar, Isso. os dois corpos caem juntos também. Questão assim mais pra teórica também. Isso é interessante. É também pra prova do Enem, interessante né? e são clássicos, Kim. Se vira e mexe, aparece nos vestibulares. Boa. Pode passar o próximo? Boa. Olha, ó. Puta, isso aí também. Isso aí Caiu é, recentemente no Enem. Ah, Lançamento é? oblíquo. Lançamento oblíquo também é um clássico, né? Meu Deus. A Unesp, por exemplo, Isso é um adora joguinho, esse tema. A Unifesp. Exatamente. Você tem que saber o ângulo para poder chegar no alvo. Olha lá. Tinha um joguinho do Windows 95 que era mais ou menos isso. Tinha. Pois é, da velha guarda. Windows 95, olha. Olha Kim, só, Você vê? moderníssimo. Moderno. Parece que eu Moderno. sou novo, mas eu sou velho, gente. É. Não parece, né? Então é isso mesmo. Então, sou esse velho. GIF representa exatamente mais um movimento dentro da cinemática, que é o lançamento oblíquo. Por que muitos vestibulares pedem o lançamento oblíquo? Sabe por quê, Kim? Porque esse lançamento tem tudo. Você tem MRU, você tem lançamento vertical para cima, você tem lançamento horizontal num determinado ponto, você tem vetores, você tem praticamente MRU, MRUV e vetores tudo junto. Então, por exemplo, a Unesp e a Unifesp usam bastante esse tema porque é o resumo da cinemática. Isso aí você consegue abordar tudo da cinemática, é isso? Exatamente. Queria só também aproveitar aqui, queria dar uma dica, porque às vezes tem uma pegadinha que aluno cai, que ele vai seco, né, Kevork? Quanto que vale a velocidade Meu Deus, no ponto de mais altura alto. máxima? No Aí ponto mais alto. A pessoa vai direto e já coloca que a velocidade é zero. É zero. Ela vai e coloca isso direto, Eu ia pensar nisso. né? Que é o ponto de inversão de movimento e tal. Isso. Porém, igual o Kevork disse aqui você tem uma composição de movimento. Você tem MRU e você tem MRUV. A velocidade horizontal sempre existe. Ela é constante na horizontal. Desprezando Então, a resistência Ele do tá ar. no mais alto, mas ele tá andando assim. Ela Isso. continua indo pra frente. Naquele Sim. instante que tá lá no pico, no ponto mais... Ainda Na tem inversão, uma das velocidades é isso, zero. a velocidade vertical, É zero. a Y que é zero. A horizontal continua existindo. Inclusive, eles falam que na altura máxima, o corpo possui velocidade mínima, que é exatamente a Isso. Aí componente horizontal. tudo bem, aí tá certo, Isso. né? E Exato. E é assim que cai no vestibular. o que acontece é muito aluno boa. ir seco. Porque a gente vê, na altura máxima, a velocidade vertical é zero. Então, Sim. a pessoa vai lá e perde. Então, a velocidade vale quanto? Zero. Ela esquece que está se referindo, por exemplo, à velocidade total, que seria a soma das duas velocidades. Perfeito. Então ela é a mínima possível, porém existe velocidade. Mas isso no lançamento
oblíquo. Isso, tá indo Porque assim, se você for fizer... aqui, é zero. Se fosse só um lançamento se fosse vertical, lançamento aí, ó. vertical, Ah, olha, quem sabe, aí, cara. ó. Caio, Pô, quem entendi, sabe, velho, não velho. Escolhendo o jogo, ó. Escondendo o jogo. Pô, Ele sabe se eu que tivesse ele sabe física. professores como vocês, Oh, Aí olha sim, eu só. gabaritaria. Olha só. Pode passar o hein? próximo? Próximo, vamos lá. Entendi mesmo. Boa, legal, Kim. Olha lá. Meu Deus, Que vocês é que vão isso aí? ser médicos aí. Caramba, olha lá. Fluxo sanguíneo? Claro que não, gente. Isso é hidrodinâmica, né? Nós temos aí uma questão clássica de hidrodinâmica, tá lá, vazão. É um tema que está caindo constantemente no Enem. Vazão, hidrodinâmica. E o cara não precisa saber muito a teoria, até dá pra fazer por regra de 3 mesmo, Sim. né? É o volume pelo tempo. Então vamos lá, se você tiver um sistema de abastecimento de água, então a água é tratada, é linda, tal, e ela sai, né, desse tratamento nos tubos muito grandes. E aí, chega em casa, o tubo não é grande, o cano é pequeno. Então você percebe o quê? Que vai mudar a área desse cano. E, consequentemente, vai mudar o quê? A velocidade, desde que o fluxo permaneça constante. Esse tema está caindo direto, Kim. Então, isso é hidrodinâmica, vazão de um líquido, vira e mexe tem aparecido desde 2017. Meu Deus, tem sido constante isso aí, sim. E dá pra fazer, como o Enem gosta de ser interdisciplinar, né? Dá pra falar, igual você brincou, É. dá pra fazer relação com biologia, Dá, né? vaso sanguíneo, Vaso sanguíneo. vasoconstricção, por exemplo. Sim, Exato. sim. Diminui a área, aumenta a velocidade, é isso? Sim. Por isso E que tem que manter aquecido o corpo, por exemplo, quando tem aí um acidente, né? Para manter as veias, né? Os vasos dilatados para poder fluir o sangue. Sim. Quer dizer, olha só como é importante a parte de física se interligando com biologia. O pessoal fala que não, mas tem ligação sim, Kim. Claro que sim. E até, por exemplo, também, dá até para relacionar com outros assuntos. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, a gente lembra da redução da velocidade nas marginais. Lembra? O que acontece? Lembro. Não adianta a via larga ter uma velocidade maior. Exato. Pela equação da continuidade, Exatamente. a velocidade é maior na via estreita. Na via estreita. Senão você cria gargalos, né? Então dá para relacionar com isso. Dá para relacionar também, por exemplo, até com a geografia. Quando você tem lá um rio, ele vai fazendo curvas. Exatamente. Faz a canalização do rio, Exatamente. né? O rio ele fica mais rápido. E aí a água vai mais... Você diminui a largura do rio e a sinuosidade e tal. O rio ele vai mais rápido. E depois, sei lá, em algum ponto lá na frente, que, sei lá, faz uma curva, naquele ponto começa a ter um alagamento depois. Você canaliza uma região Exato. e lá na frente, depois lá na outra, Lá a galera que vai você sofrer. começa... Exatamente. Exatamente. Então, é um assunto bem interessante. Por isso que acaba caindo bastante e dá para relacionar com assuntos diferentes. Com os outros assuntos, exatamente. Fazer Bem interdisciplinaridade é bastante. Pode passar o próximo aí. Isso, pode ir pro próximo. Putz, já vi esse vídeo já. Já viu? O que será que é, hein? Não faço a mínima ideia. Pois é, outro tema importante, né? Hidrostática. Nós temos aí, né, exatamente, praticamente o princípio de Arquimedes, né? O que é o princípio de Arquimedes, professor? Olha lá, princípio de Arquimedes, você tem aí o empuxo, o peso, toda vez que um corpo está mergulhado num corpo, né? Ele vai sofrer a ação num fluido. Na realidade, fluido a gente entende como líquidos e gases. Então, toda vez que o corpo está aí imerso num fluido, vai aparecer uma força ascendente chamada empuxo, né? Então, é exatamente isso, né? Você está em equilíbrio aí, o que está acontecendo? Está em equilíbrio, o empuxo e o peso são iguais. Aí você começa a acrescentar água, o que acontece? Né? O peso vai aumentando, vai ganhando de empuxo até ele chegar onde? Lá no fundo do aquário, né? Aliás... Mas isso aí tem água aí? Às vezes pode ser tipo glicerina. Glicerina. E aí a gente não consegue ver porque o índice de refração tá lá na óptica. Aí, ó, pode juntar de É novo o mesmo com índice de óptica. refração. É o mesmo daí índice a de gente não consegue refração, acaba perceber. não vendo, Ah, né? Mas não. pode ser outras coisas também, entendeu? Pode ser um gás, por Então, exemplo. tá? Exato. Mas o gás acho que vazaria, não? Depende ali. É mesmo? É. Depende. Vamos dizer que seja um Água gás... não é, água eu sei que É. não é, porque eu já vi esse vídeo falando, pô, Sim, parece sim. que não tem nada, parece uma magia, né? É. Sim, sim. Mas Mas deve ser um gás, eu acho. Denso, sei lá. então basicamente o empuxo é o que faz flutuar ali o... Exatamente. barquinho. Você tem aí a força Isso. ascendente, né? E aí você tem que relacionar com a densidade, né? Com a que é o densidade, que é outro tema que está caindo constantemente aí nos vestibulares. Densidade, massa sobre volume, né? Aliás, o pessoal confunde, né, densidade com massa específica. Elas coincidem, sim, desde que o corpo seja maciço e homogêneo.
Porque se não for maciço e não for homogêneo, ele passa a ter só densidade. Maciço e homogêneo, os dois acabam coincidindo. Então é uma questão conceitual. Mas o jeito de achar é igual, massa sobre volume. Então esse é o problema conceitual que pode, inclusive, aparecer aí numa questão do Enem, né? E só cortando aqui, Uhum. tem um cilindro de gás ali Pô, atrás, tá? É um gás. É um gás, é um gás. gás. Boa. Tá bom? Bom, É então, verdade. empuxo, densidade. Com certeza são coisas que Sei vão lá, aparecer, Se né? o corpo tiver maior densidade, ele afunda. Ele afunda, Se tiver menor menor densidade densidade, ele flutua. flutua. Questões clássicas, né? Isso. O ar frio desce, o ar quente sobe. Aí já pode brincar com convecção. E Vai, já sim, de novo opa. interdisciplinaridade Se com... quiser jogar para geografia, zona de alta pressão, baixa pressão. Boa, Isso. exatamente. Pode passar o próximo? Olha lá, nós temos ali uma Um colisão. corpo em movimento. Tem aí, ó. Tem quem que sacou? permanecer em Você movimento. viu? Olha, é uma questão É isso da mesmo? primeira lei de Newton. Olha lá, gente, Um acidente inércia. aí, né? Olha o princípio da inércia, olha a importância do uso do cinto de segurança, meu amigo. Isso. Ó, você vai pra frente, tá vendo como é importante usar? Isso, E- mas explica aí, explica Vamos aí. Eu lá, falei, aí mas você eu pode expliquei fazer mal. várias coisas. Você pode pedir em relação às leis de Newton, né, o princípio da inércia, né, o uso, ou a importância do uso do cinto de segurança, né? Mas você também pode criar uma questão aí, por exemplo, de choque, colisão, Sim. né? A quantidade de movimento, impulso. Então, Kim, essa mesma figura pode ser utilizada de várias maneiras, né? E quantidade de movimento e impulso é a segunda matéria mais importante depois de energia na parte da mecânica, Isso. né? Falando em termos de mecânica, o tópico 2, quantidade de movimento, impulso, colisão, sempre cai. E tem caído ultimamente no vestibular, no Enem, né? Sim, Que eu tenho visto. Nos outros vestibulares, não preciso nem te falar, né? Unesp, FUVEST, Unicamp, todos eles pedem com certeza. E você Pode estava passar. falando de colisões, né? Colisões, mas principalmente primeira lei de Newton, né? As leis de Newton também costumam cair bastante aí, né, no Enem. Sim. Pode passar o próximo? Que acho que também é de inércia, ó. Inércia. Olha lá. Aqui, ali, no segundo ali do menininho, você tem ali a colisão também, né? A bola com a cesta. Exato. E aí depois a bola voltando. O que é legal daqui, que aqui tem até um pouco de composição de movimento, de né? movimento. A velocidade horizontal da bola vai ser mantida. Ela é mantida porque ela continua indo pra frente. E ela Sim. vai, e ela Olha vai lá, ter a É o mesma lançamento velocidade. oblíquo. E ela vai ter a mesma velocidade que o menino. Por isso que na hora que bate na cesta e volta, ela acerta o menino de volta. Porque ele jogou, ele lançou, né? Você viu que ele lança Ele essa lançou bola pra cima. pra cima. Só E que- a bola foi pra frente junto com ele. Olha que legal, né? Esse outro aqui, né? Você tem uma bola mais massiva, né? É isso. E uma bolinha mais leve. O que o professor quis demonstrar? E o que ele estava querendo fazer? Pode falar, Pode- Flávio. não, Pode falar, pode. pode falar. Vai. Aqui, então, ele queria mostrar que a bola que tinha mais massa ia ter uma inércia maior. Maior. Então, ela ia ter uma mudança de velocidade menor aqui. A bolinha aqui mais leve, ela menos massiva, ela vai ter uma velocidade maior. Né? Só que aí ele não calculou direito muito bem aí a angulação, É. né? E acabou acertando ele, né? Um pequeno acidente de trabalho, eu diria. Mas também tá para relacionar com inércia, colisão. Exato. Colisão. Matou o falecido. Com certeza. Aí podemos falar de quantidade de movimento também, né, Kim? Aí é onde a massa e a velocidade são inversamente proporcionais, só complementando o que o Filati acabou de falar. Boa. Pode Boa. passar o próximo? Puta, isso aí também, esses Pois vetores pra lá e pra é. cá também, eu lembro do meu ensino médio. Vocês têm aí força resultante, né? M vezes A, né? Você pode transformar isso num exercício de MRU, MRUV, trabalho, energia e assim por diante, mas sempre cai, né? Olha aí, tipos de forças, meu Deus do céu, constantemente tem aparecido no Enem, principalmente força de atrito. Né? Ali aparece a força resistência do ar, mas normalmente nos exercícios do Enem, a força contrária ao movimento, a força de atrito, é uma coisa que eles têm pedido bastante, né? E os tipos de força, né? Força motora, normal, peso e normal se anulam na vertical, por isso que não tem movimento na vertical, só vai ter o movimento na horizontal. Se a velocidade for constante, você tem MRU, então a força resultante é zero, as forças acabam se anulando, a aceleração é zero. Então, são coisas que aparecem bastante nos vestibulares aí.
Apesar, só um comentário também, que às vezes as pessoas acabam se confundindo. Normal e o peso, igual o Kevork falou, se igualam aqui, se equilibram. Sim, mas não formam Isso. um par de ação e reação. É uma questão clássica de vestibular. Peso é uma interação entre quem? O corpo e o astro em questão, no caso, no nosso caso é a Terra, e a normal é uma interação entre o chão e o corpo. Então, são coisas diferentes. A normal é contato e peso é campo. Então, a justificativa, primeiro, não formam par, e outra, ainda estão atuando no mesmo corpo. Então, ele vai contra a terceira lei de Newton. Então, essa questão pode ser, assim, utilizada de várias maneiras diferentes. Boa. Pode passar o próximo? Olha aí, o que eu acabei de falar para você instantes atrás é exatamente o atrito, né? Você tem aí F, você tem FAT, você tem atrito estático, atrito dinâmico, ou seja, um gráfico clássico que poderia muito bem cair no Enem, né? No começo atua o atrito estático, a oposição inicial ao movimento, né? E nos exercícios eles adoram trabalhar exatamente com o ponto mais alto, Isso. que é a iminência do movimento. E depois você tem o outro tipo de atrito, que é o dinâmico. Aí. O primeiro é variável, o segundo é constante, é considerado constante. É uma questão também mais ou menos clássica, né? Sim. Falar de atrito sempre lembra assim, né? Ainda mais que eu vou me mudar daqui um mês, então sempre lembra, você vai empurrar o guarda-roupa, alguma coisa assim. Pois Então, é. você faz, sei lá, uma força de 1 Newton. Quanto que vale o atrito? Ele tá parado, o guarda-roupa? Então vale 1 Newton. 1 Newton, 2 elas se newtons, igualam. 2 newtons, né? Aí vai chegando até o pico, que é onde chega no atrito Que o armário estático quase máximo. vai andar. Que ele dá aquela balançadinha, né? Dá aquela Tá na balançadinha. iminência do movimento. Que aí é o atrito estático máximo, que é Exato. a fórmula. Que é a Quando a gente fórmula. calcula μ vezes a normal, né? É no máximo. É o atrito máximo. E aí depois, quando você continua empurrando, né? Ele começa a entrar em movimento, fica mais fácil, né? Aí o atrito diminui. Ou seja, você venceu o estático e passa, não deixa de existir o atrito. Sim. Aí atua o dinâmico, só que de menor intensidade. Um momento antes do guarda-roupa, o móvel se mover é o máximo de força de atrito. Exato. É a iminência do movimento. Então, isso aí é importantíssimo e cai em todos os vestibulares. Boa. Isso. E assim, às vezes, assim, é perguntado também da onde que vai vir justificar a força de atrito, né? Na física 1, você pode justificar pelas deformações da superfície. As irregularidades entre as superfícies em contato. Mas se você for olhar até microscopicamente, você pode até justificar por repulsão elétrica, né? Indo para física 3, por exemplo. Exato. Pode fazer uma questão até, de Né? novo, misturando as frentes, né? Por exemplo. Próximo. Próximo. Acho que é isso aí. Acho que agora é física 2. Física Obrigado não pela foi? atenção. Física 1 já foi. Bora. Propaganda aí do Canva, ele que nos patrocina. Canva Education. Canva Education. Física 2, encerramos Física 1, anotaram tudo aí. Pois é. Depois, qualquer coisa, a gente fala rapidamente os outros temas, bem por cima aí, movimento circular, blá, 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 mas depois a gente fala. Vamos lá, Vamos. Física 2. Física 2. Eu estava até conversando agora um pouquinho com o Kevork antes de começar. Cai bastante óptica, né? Ondulatória, Nossa, né? ondulatória, então, constantemente. A parte da acústica também, né? Bastante, equação fundamental das ondas. Por exemplo, nesse gifzinho aqui, a gente tem aqui uma onda transversal, né? O que é a onda transversal? A onda Vamos está lá, se Kim. propagando, mas a perturbação é perpendicular, né? Isso. E aqui você tem uma onda longitudinal. Então, o que é a onda longitudinal? A propagação e a perturbação estão na mesma direção. Exatamente, a mesma direção. Então, o que acontece? Por exemplo, o som. A gente está falando aqui, o som é uma onda transversal. Não, desculpa, longitudinal, perdão. Longitudinal. E a luz tem aqui, tá? A gente está refletindo luz. A luz é uma onda transversal. Transversal. Então, é o exemplo mais clássico que tem. Som, a longitudinal, né? E a Isso. luz E a transversal. luz transversal. Então, isso aí é uma parte importantíssima no Enem, em todos. Naquele mesmo, de novo, aquela mesma ideia. 2017 para cá, ondas, está caindo direto. Ela pode cair equação fundamental, que é V igual a lambda F. Ela pode cair, por exemplo, na parte de acústica, né, pode aparecer também na parte do efeito luminoso. Então, toda hora está aparecendo, com certeza vai cair, Kim, com certeza, né? Se quiser até mudar aí Pode passar o o próximo? próximo, a gente já... Olha aí, ó, a gente pode pensar aí na equação fundamental, né? Vocês têm aí 3 ondas aí aparecendo, né? Você tem a onda aí na cor preta, você tem aí a onda rosa e a roxa,
né? Comprimento de onda, você pode falar de período, você pode falar de frequência, frequência é o inverso do período, né? De crista a crista é o tamanho de uma onda completa, de vale a vale também, ou então uma fase positiva, uma negativa, uma onda completa. São coisas que ele precisa saber Isso. ondulatória, né, Isso, sim. Filati? Aqui, por exemplo, a gente tem uma onda indo, né? A azul e a onda vermelha voltando. Isso. Elas estão se sobrepondo, interferência. Interferência. E você tem uma onda resultante, que é essa onda mais grossa, essa azul mais Isso. forte, né? Que no caso aqui, ela vai ser um uma azul onda marinho estacionária, né? Isso. Que vai cair nas ondas estacionárias, que vai cair em toda a acústica que o Kevork estava Que citando é agora. onda resultante? É que é o seguinte, as ondas podem se sobrepor. Entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, assim, ó, ondas, vamos lá, quando a gente vai lá na óptica, né? Um dos princípios da óptica geométrica é que a luz, no caso, um raio passa pelo outro, E não tem nenhum... não interfere entre eles, mas no ponto acontece alguma coisa. Isso. No ponto acontece interferência, que é o quê? A luz, a onda, ela vai se somar ou se subtrair, vamos dizer Exato. assim. Sabe? Isso. Vai se somar ou se destruir, vamos colocar assim. É, exatamente. Aqui a gente tem duas ondas que estão se sobrepondo em todos os pontos. Essas duas ondas, a rosinha, a vermelho clarinho e a azul clarinha, elas estão se sobrepondo em todos os pontos. A azul clarinha e a rosa Isso. clarinha. Isso. Perfeito. E aí elas se sobrepõem, formando o que a gente chama de um padrão de uma onda estacionária. Então, por exemplo, assim, ó, esses pontos vermelhos aqui, eles não se mexem mais. Então, quando a gente tem uma onda estacionária, os pontos vermelhos aqui, que a gente chama de nós, Isso. essa onda os resultante, não se mexe mais, e os demais aqui ficam indo para cima e para oscilando, baixo. aí tem a amplitude, né? Para cima e para baixo, aparece a Isso. amplitude. E aquele esqueminha, né? Com maior a frequência, menor o comprimento de onda. Isso, ó, quer ver uma desde que a questão? deixa seja constante, é isso aí. Isso, É é isso, uma né? questão, não lembro agora de qual ano, mas se eu não me engano, acho que do Enem, acho que tem 2 anos. Eu acho que do micro-ondas, de aquecer, e falava, acho que tinha uma manteiga, era do Enem essa Acho questão, que, né? acho que sim. Né? E aí, por exemplo, nos pontos onde onde a manteiga não ia derreter, era justamente nos nós. Nos nós. Porque a interferência foi totalmente destrutiva, né? Se você quer aquecer, o ponto máximo seria justamente no ventre aqui, né? No Meio que ponto, as ondas se... a amplitude seria máxima. É a se amplitude máxima. anularam ali, é isso? Isso, nos nós. Isso, nos Isso. nós. E lembrando que onda transporta energia, né? Exato. Então, no ponto aí, ó, aqui, parte importante isso aí. estaria ó. indo para energia zero. zero. Isso, exato, nos nós. Muito Entendeu? bom. Se destruiu. Ou Sim. seja, pode juntar de novo a minha frente, né? Falando de energia, mas também falando o quê? De ondulatória. Sim, Então, isso. de novo, pode aparecer questão desse tipo, né? E isso, pô, você pega voz mais aguda, que tem a frequência maior, então o comprimento de onda é menor. Voz mais grave, tem um comprimento de onda maior. Isso. É que normalmente a gente relaciona... Frequência, Normalmente a frequência. gente relaciona com frequência, né? Isso. Então, voz mais aguda, frequência maior, isso. Frequência maior, comprimento de Isso. onda menor. Isso, exatamente. É Exatamente, isso. tá manjando Ó, aqui. tá. O cara manjando. sabe a equação fundamental, é brincadeira, Entendeu? velho. É, tudo assim, empírico, né? É. Da vida. Toca tá violão, alguma coisa? Violão. É. Ah, então tá Violão. aí. Então, Boa. aí aquela coisa, a pessoa não confundir, por exemplo, a altura com volume. Exatamente. A altura tem a ver com, com a frequência, Isso. o volume com a intensidade, intensidade sonora, né? Então, entre os tais eu decibéis. gosto de brincar quando a sua mãe fala assim, abaixa a TV, que a TV tá alta, tá errado, né? É, Então a TV não tá alta, a altura é frequência, A não é frequência- volume. A frequência que tá alta. é isso aí. Ou no caso da TV é o volume, né? Pois é. Então, é um tema, assim, frequente. Tem aparecido ondas na forma tradicional, equação, e pode aparecer exercícios também relacionados à acústica. Pode passar o próximo, que vai para acústica? Vamos lá. É, exatamente. Olha lá. Ai, pô, pronto, chegou na minha área. Pronto, Então tá aí. você tem os padrões de onda aqui, ó. Seriam todas as ondas estacionárias. Ai, que bacana. Então, pode aparecer exatamente isso, né? E o Enem gosta bastante de coisas do dia a dia também, né? Coisas, né, cotidianas, né? Então, e eles gostam das coisas que realmente aparecem. Aí, ó, que bacana esse GIF aí. Frequência maior e menor, né? Vai dar... Isso. Pode passar o próximo? Aquele lá era de uma corda, né? Isso. Aqui, por exemplo, de um tubo aberto, Um tubo aberto. né? Passa o próximo rapidinho. O próximo é um É um tubo, tubo fechado. Então, a pessoa tem que saber a diferença, né? Entre tubo aberto, tubo fechado e corda. Precisam saber. É que assim, apesar que a pessoa vai muito na O que fórmula. seria esse tubo? Eu Por gritar exemplo, no tubo? uma flauta, um Exato. do tipo, perfeito. entendeu? Sim, então... Então, por exemplo, eu assim, tiro dependendo do uma onda instrumento, dentro de um tubo. dependendo do instrumento, você tem instrumento fechado e que o instrumento que o tubo é aberto. Perfeito. E o que acontece? As pessoas acabam muito ali, acho que às vezes fica muito pela fórmula, eu acho. Exato. Porque assim, a corda
e tubo aberto tem a mesma fórmula, é igualzinho. Apesar do formato da onda ser diferente, Isso. enquanto na corda, nos extremos você tem nós. Volta um, por favor. Por exemplo, no tubo aberto, o nó tá no meio. Nota no meio. E os ventres lá estão nas extremidades. Nas extremidades. Na corda é o contrário. Os nós estão na ponta e o ventre tá no meio. Mas a Sim. fórmula vai dar no mesmo. Aí a pessoa vai lá e decora a fórmula, né? Uhum. A frequência é NV sobre 2L, Uhum. né? Decora a fórmula é a mesma. Eu, particularmente, sempre falo para as pessoas, conta gominho. Eu prefiro ir contando os gominhos, né? Boa também. Porque, no fundo, em vez de decorar essa fórmula, eu lembro da equação fundamental, Acabou. V igual a lambda F, e vou contando quantos gominhos para relacionar com o É comprimento mais de onda. fácil, eu É também mais fácil. acho. Que é o nó que você tá É, falando, o gominho. gominho, eu chamo de gominho. Eu gosto de chamar isso aqui de gominho, ó. Isso aqui é um gominho, aquilo ali é um Ah, gominho. tá. O Então, por espaço exemplo, entre os nós. O espaço entre os nós é eu chamo de Exato. gominho, Entendi. entendeu? E aí o que acontece? Por exemplo, essa distância aqui é meia oscilação, é meio comprimento de onda. Então eu vou Isso. contando os gominhos. 1 gominho, 2 gominhos, 3 gominhos. E cada gominho, meio comprimento de onda. Exato. Esse Entendeu? último aí tem 3 ou 4 gominhos? Aqui tem 4 gominhos. Tem porque 4 gominhos. tem os Tem meio ali e meio ali. Um quarto pra cá, um quarto pra lá. Um Vai dar Um o quarto da meio. oscilação, entende? Tipo assim, Exato. eu tenho um gominho inteiro e aqui seria meio gominho, meio gominho. É Isso. que se a gente relacionar com o comprimento de onda, por exemplo, aqui esse grandão aqui, ó. Isso aqui é meio gominho, né? Tem um gominho aí. Isso, tem um gominho Tem inteiro. um gominho É que, inteiro. se a gente pensar no comprimento de onda, meio gominho é um quarto do comprimento de onda. E um gominho inteiro, por exemplo, aqui, é meio comprimento de onda. Então eu vou contando os gominhos ou meios gominhos. Eu acho mais fácil do que decorar a fórmula. Eu também acho, entendeu? é mais fácil. E no fechado? A ideia vai ser a mesma. Vai pro próximo, por Próximo favor? de novo, por favor. Porque aqui Isso. você tem aqui, ó. Você tem meio gominho, Meio gominho depois você tem um gominho e e meio. meio. 2 gominhos e E meio. meio. Entendeu? Daí você relaciona... Sendo que o tamanho é igual, é isso? Exato. Exatamente. Aí você relaciona, por exemplo, o tamanho que ele deu lá, o tamanho do tubo, sei lá, 50 centímetros, o L vale 50. Você acha o lambda, você acha o comprimento de onda. Perfeito. Aí depois você joga Na equação, na equação fundamental, né? O V igual a lambda F. Do que decorar a fórmula. A única coisa que talvez é importante a pessoa saber é que quando tem ali os harmônicos, a questão da proporcionalidade, né? Isso. Então, tanto nas cordas quanto nos tubos abertos, sei lá, o segundo harmônico é o dobro do primeiro, o terceiro harmônico é o triplo do primeiro, etc. Já no tubo fechado, dependendo como você escreve ali, no fundo vai ser eles vão estar ali multiplicados, só que vão ser só por fatores ímpares, né, Kevork? Sempre. Né? 1, 3, 5 e assim vai indo. Exatamente. Mas e daí você pode relacionar todos os harmônicos com o harmônico fundamental. Isso, quando aparece acústica, geralmente ele está relacionando também muito Exatamente. com o harmônico fundamental, né? E aparece, e vai cair. É questão clássica, fazendo esse levantamento que a gente viu aí, a acústica toda hora tá aparecendo, né? Boa. Vamos lá. Próximo. Aí, ó, o famoso efeito Doppler, né? Barulho lá na ambulância quando passa, né? E aí a gente pode fazer uma questão interdisciplinar, falar um pouquinho aí também dos golfinhos, podemos falar dos morcegos, né? É importante lembrar isso, Teve né? até um Enem, agora eu não me recordo qual é o ano. Teve duas, você vai lembrar, tinha 2 questões de efeito Doppler. Uma questão era mais teórica, só enunciado, É isso. e a outra tinha uma imagem parecida, acho que com Eu essa. acho que era parecida com essa mesmo. É parecida com essa para a pessoa poder interpretar. Exato. Meio aquela coisa, sabe? Uma questão mais fácil, uma questão mais difícil, né? Como aparecer ali Sim. para a TRI. Teoria de né? resposta ao item. Mas a pessoa tem que lembrar lá da ambulância, do Da efeito Doppler, ambulância, né? exato. Então, o efeito Doppler ele aparece quando você tem um movimento relativo, né? Entre a Isso. fonte e o observador, né? A fonte do som, a ambulância lá, e E o o observador. observador tá parado, né? Isso. Normalmente, né? Nas questões. E aí, por exemplo, se eles estão se aproximando, o observador vai perceber que, tá vendo ali do seu lado ali, ó, a distância entre uma frente de onda e outra, que seria justamente o comprimento de onda, vai diminuindo. Vai diminuindo. Então, como diminui o comprimento de onda, Aumenta a frequência. E Sim. para a moça que tá aqui, como tá afastando a ambulância, a distância entre uma frente de onda e outra tá aumentando. Então, o comprimento de onda tá aumentando. Então a frequência diminui. De novo, utilizando a equação fundamental. E aí Sim. você relaciona com som agudo e som grave.
Exato. Então a ambulância se aproximando, a frequência ficou maior, ficou um som agudo. A ambulância se afastando, ficou um som mais grave. Você sabe que ela tá se aproximando porque vai aumentando a frequência, né? Exatamente. É isso aí. Tá E- vendo? Olha só. Assim, só uma coisa que é no vestibular, ainda mais que assim, a gente sempre tem uma coisa mais técnica, tomar cuidado. A frequência da ambulância, o som da ambulância, nunca mudou. O que está acontecendo é a percepção É a que a gente vai percepção. ter. Então, a frequência aparente que a gente tem, Isso. né? Que a frequência aumentou ou diminuiu. Não a frequência da fonte. Da A ambulância fonte ali nunca permanece mudou. sempre com a Mas mesma a- frequência. Ela emite sempre com a mesma Mas a frequência. eu posso falar isso? A frequência que eu estou ouvindo está aumentando. Isso, a Isso, frequência aparente. A gente chama de isso. aparente. É, É a isso, gente né? chama de aparente. É que você porque tá eu tô ouvindo, a gente chama de gerando aparente. a frequência, eu estou só Isso. recebendo a Exatamente. frequência. Exatamente, isso. Mas a fonte, ela emite sempre com a mesma frequência. A fonte não Perfeito. muda. A gente fala muito ali de efeito Doppler para onda sonora, mas, por exemplo, você pode até relacionar com astronomia. Por exemplo, você tem o blue shift e o red shift, né? Sim. Você Você- dispara uma onda Não, a gente está captando a luz que está vindo do espaço. Então a gente sabe se uma galáxia está se aproximando ou se afastando, entende? Meu, aí É- é uma loucura muito Mas grande. existe, essas o desvio para o vermelho ou o desvio para o azul, Pro azul. né? O red shift ou o blue shift, justamente é o efeito Doppler. É muito E às legal. vezes já apareceu questão disso em prova, né? Relacionar com esse red shift e o blue shift. Tá bom? Do morcego, por exemplo, o som que o morcego emite, ele bate na parede da caverna e volta, então ele nem tá vendo. Só aí tá usando o eco, por exemplo. Tá usando o Exato, eco. só o retorno da onda que ele emitiu. Que nem o funcionamento de um sonar, né? Os navios Sonar. emitindo para ver se tem um submarino lá embaixo, Isso coisa não tem do nada a ver tipo, com o fundo do o mar. efeito Doppler, eu tenho. É que assim, vai ter que ser levado em conta se tiver em movimento Se também, ti- né? Exatamente. Se tá isso. parado, Se tá parado. Isso. Entendeu? Por exemplo assim, o morcego tá em movimento. Então, obviamente, ele vai interferir o efeito Doppler ali também. Mas Sim. se tá parado se a fonte tá parada e o observador tá parado, não existe movimento relativo, aí não vai ter efeito Doppler. Aí não tem Aí seria efeito. só o eco. Ah, não, não, movimento, sempre um Isso, movimento. É, isso. isso Com aí. sempre que tiver movimento, uma onda, uma fonte ou observador, pode ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Entendeu? Qualquer um- Sim. Isso, que fique bem claro. E aí sempre vai ter efeito Doppler. É. Efeito Doppler. É o radar. Beleza? Tá lá o policial rodoviário lá com a pistolinha assim, ó, só mirando o Isso. seu carro, bate a onda e volta. O aparelho sabe qual é a onda que ele emitiu, Isso. vai ver como que vai vir a onda refletida. Refletida. E aí, dependendo, aí vai saber Calcula a velocidade. como que a frequência mudou, ele vai poder relacionar qual que é a velocidade Qual do que é a carro. velocidade? E multa. E multa. Odeio esses caras da pistolinha. Pagar boleto. Desculpa, Vai pagar o boleto. policial federal que trabalha com a pistolinha. É boa. Não tenho... Pode Revolta. passar o próximo? Pode ir para o próximo, por favor. Bom, aí agora a gente mudou, né? Outro tema que tem aparecido bastante nos vestibulares é transmissão de calor. Então você tem aí as 3 formas de transmissão. Você tem aí a radiação, a convecção e a condução, né? Toda hora tem aparecido e aproveitando, já fazendo, né, o vínculo, né? Pode aparecer exatamente com calor sensível, calor latente, princípio das trocas de calor. Isso tudo é estudado dentro da calorimetria, tá? Então, assim, é um tema... Meu Deus, transmissão é certeza que vai cair nesse estudo que a gente fez aí. Apareceu em praticamente todos os anos, viu, Kim? Perfeito. Né? Você tem aí os 3 processos, né? A radiação, você tem a convecção e a condução, deixando aí mais uma vez. Condução, não esqueçam, lei de Fourier, né? Isso. Pois Que é. aparece no Enem, viu? Tem várias Então, questões de lei pois de é, Fourier, lei de Fourier. né? Que é o fluxo de calor, né? Isso. Depende do que é feito, a área, a diferença das temperaturas sobre a espessura, né? Então, vai aparecer, com certeza. Convecção, se for cair, ele vai cair na forma conceitual de sempre, né? O ar quente está lá em cima, o ar frio está embaixo. E você tem a radiação, né? Que é exatamente as ondas sendo absorvidas aí, né? Complementando também, o que acontece? Contato, igual o Fourier já foi, às vezes o Enem ele gosta de querer cobrar. Para que você vai escolher determinado material? Por que o cabo da panela é esse material e a panela é de madeira e a panela é de metal? E aí entra a condutibilidade térmica, que é o coeficiente ali da lei de É Fourier, o K. né? Para você, que seria até às vezes uma questão, por exemplo, assim, ó, essa sala aqui tá muito tempo, apesar que o ar-condicionado tava ligado ali, tava interferindo, mas vamos dizer que os objetos aqui estão em equilíbrio térmico, né? Sim. Cai bastante. Só que, Vai. sei lá, você coloca a mão aqui na madeira, você coloca a mão aqui nessa estrutura de metal, que teoricamente estão na mesma temperatura, mas a sua sensação A térmica sensação térmica é diferente. Por quê?
Porque esse cara que ele é metal, ele rouba mais rapidamente o seu calor. A condutibilidade térmica do metal é maior, É que da maior madeira. do que a da madeira. Tá? O Enem gosta de fazer essa jogada. Pegar também isolantes térmicos, né? Aí você vem Então, a sauna, né, por exemplo. você tem lá os isolantes térmicos. Por exemplo, o ar é um isolante térmico. Normalmente, bons isolantes térmicos são bons isolantes elétricos também, e vice-versa, né? Isso. Então, por exemplo, a madeira é um bom isolante térmico. O ar é um bom isolante térmico. E o fato, por exemplo, do ar ser um bom isolante térmico também ajuda que, por exemplo, a neve seja um bom isolante, o gelo seja um bom isolante Exato. térmico. Então, por isso que os iglus, né, são de gelo. de gelo. Já caiu questão, por exemplo, aí para biologia, quando um passarinho lá tá com frio, o que ele faz? Com as Como penas, assim? igual a gente também, que a gente tem esse resquício de primata, os pelinhos aqui vão ficar eriçados, né? O pássaro também, as penas, sim, né? se ele tiver molhado e tal, vai só Por quê? Porque levantar ele as penas. faz um bolsão de ar. Um bolsão de ar. E o ar é um isolante. isolante. Sim. Por isso que cobertor vai ser isolante. Até pra voar mesmo. Sim. E aí o que acontece? Essa questão dá para relacionar com vários assuntos diferentes Sim. e aplicar. Por isso que o Enem é uma prova, né? Como a gente falou antes, ele quer aplicar a coisa na prática. Na e prática, aqui você exato. tem muita Isso. coisa que você pode aplicar, né? Sim, fato. A convecção, tem uns slides aqui para frente, tem mais assuntos, mas lembrar que é o seguinte, condução, ela vai acontecer principalmente nos sólidos. Exatamente. Você vai ter condução nos líquidos? Vai, mas a convecção vai predominar. Exatamente. Condução é melhor nos sólidos, porque quanto mais próximo tiver a matéria, né, os átomos, melhor vai ser a condução. Perfeito. Exato. Gases, basicamente, condução é difícil. É difícil, Né? é mais É convecção. mais a convecção. Então, convecção falou de líquido e de gás. E de gás. Convecção. A radiação ou a irradiação, que a Exato. pessoa tem que lembrar é o quê? Que diferente das outras duas, ela tem uma característica especial, que ela acontece na ausência de matéria. Ela acontece no vácuo também. Então a pergunta é sempre essa. Basicamente, a que mais Exatamente. pergunta é isso, tipo assim, porque a irradiação, como que a energia do Sol chega até a gente? Então tem a ver com a irradiação, não é nem convecção nem condução, por quê? Porque tem E o vácuo. nosso corpo absorve Isso. essa, né? Passa um próximo para mim, por favor. Perguntas clássicas, né, Kevork? Sempre. Aonde que fica o ar-condicionado, onde que fica o aquecedor? Porque tem a ver com convecção, né? Igual o Kevork falou, né? O quente sobe e o frio desce. Aí você Perfeito. pode pôr densidade no meio também. Que na verdade é isso. A pessoa tem que falar que é uma relação com a densidade. Na verdade, esquentou, dilatou o volume, aumentou, a densidade diminuiu. Então, com menor densidade, vai na hidrostática que eu acabou de falar, menor densidade sobe, maior densidade desce. Perfeito. Toda vez que eu falo isso, eu sempre lembro do bonche, bombom, sabe? De cima a baixo, enfim. Questão clássica, tá? Ar-condicionado em cima, aquecedor embaixo, por esses motivos, né? Inclusive, tem aquela questão das geladeiras, sem cortar aí rapidinho. Antigamente, as geladeiras, os caras colocavam o quê? A parte de refrigeração na parte de baixo. Eles perceberam o que acontecia. Demorava mais tempo para resfriar os alimentos, consequentemente gastava mais energia elétrica, consequentemente pagava mais. Então, eles passaram o quê? O congelador para onde? Para cima. Então, o ar frio, né, mais denso, desce, né? O que acontece? Resfria mais rapidamente, menos energia, menos gasto. Com uma coisa simples, só alterando de lugar. Claro que hoje nós temos tecnologias mais modernas, tal, né? Dá para ventilar, jogar para cima, para baixo. Assim, aí é outra história. A geladeira com o freezer clássico. invertido agora, né? Com o freezer invertido, exato. que agora é mais moderna. Aí é um outro sistema. Até porque também já foi questão... Passa o próximo para mim, que acho que é da geladeira o próximo. Acho que é da geladeira. O que acontece? Até uma questão das prateleiras, pegando esse gancho também. Além de ser o refrigerador em cima, normalmente, né? As prateleiras, elas são vazadas. Por isso que, por exemplo assim, às vezes já apareceu pergunta assim, por que você não pode lotar de coisa na geladeira? Você não pode... Você diminui Você atrapalha a convecção. A convecção. Só que hoje em dia, as prateleiras são como? São inteiriças, são de vidro. E o refrigerador tá embaixo. Mas aí é uma outra tecnologia. Aí é outra, exatamente. Entendeu? Você tem a opção de, por exemplo, assim, tem geladeira que tem um sistema de refrigerador só para o refrigerador mesmo e outro para geladeira. Isso. Ou ela joga... É invertida, ou ela joga de outras maneiras, o vento, né? Tipo, você coloca um ventiladorzinho. Para distribuir, Isso. exato. Aí é uma outra tecnologia, mas
Das antigas mesmo, As raiz. antigas é ô. aquela vazada, a prateleira é vazada, Vazada, né? E o freezer, né? Se tiver, fica na parte de O de cima, em né? O casa é congelador. vazado. O meu é vazado. Eu sou das antigas. Sim, meu também, mas vazado. Vazado. O meu é novo, o Gradezinha. meu é novo, o meu freezer tá Não, embaixo. não, pô, muito nossa, chique. cara, é muito chique. Eu, hein? Ah, é. Próximo, por favor. Pronto, vamos lá. Então, esse tema aí sempre cai. Olha aí, ó, de novo, né? Com a gente pensar em convecção. Isso cai, certeza. E você pode pensar em geografia com física, né? Você fala de brisa Exato. marítima, fala aí de brisa terrestre, ou seja, dá para relacionar aí Valor vários temas. específico da água. Exatamente. Aí entra a calorimetria, Isso. calor sensível. Boa. Relaciona com o Czinho da água, o Czinho da areia. A areia É esquenta isso. mais rápido, Mais rápido porque o que a Czinho é água. menor. A água, isso... De noite parece... O Kine lembra muito disso, porque a água é regulador térmico, né? Então isso interfere na E biologia. O ele Czinho... surfava Exato. também, É, eu sei é disso. verdade, é verdade. Muita onda, peguei muita onda. Aí, ó. Aí o Czinho da água é grande, então a Eu água também, tem uma... tá? Final de tarde parece que a água tá mais quente, mas Exato. na verdade Isso, não. mas é porque ela demora mais pra esfriar. Como Isso. o Czinho dela é grande, a variação de temperatura dela é menor. Então, Exato. do mesmo jeito que ela demora mais pra esquentar, ela vai demorar mais pra esfriar. Pra esfriar. Então a água fica mais quente do que a areia. Diferente da areia, né? Isso. E aí, por contato, numa hora na brisa marítima, uma hora na brisa terrestre, sei lá, a água vai esquentar o ar que tá acima dela, né? E aí, sei lá, esse ar vai esquentar, por convecção sobe, cria uma zona de baixa pressão, aí vem o ventinho da terra para água, da areia para água. Ou o contrário, né? Do dia, a areia que tá quente, a areia que tá quente, aí ela esquenta a camada de ar que tá acima dela, que Exato. sobe por convecção, Por convecção. e aí cria uma zona de baixa pressão, e aí vem ali um ventinho da água, né, do mar, Isso. para a terra. É, os melhores momentos para se pegar uma onda é 5h30, 6 horas da manhã. Da manhã. Porque tá um vento terral da terra pro mar. E final de tarde também, que volta esse vento terral. Ao Exatamente. meio-dia tá um vento da maral, E amaral. da terra, da água para a terra. Isso aí. Bagunça Isso aí. tudo. Ou seja, então, Alta de novo... pressão, baixa isso. pressão, densidade, Exato. convecção. Tudo pá. aí, ó, tá vendo? Pode passar o próximo? Tudo interligado. Também fazendo relação até agora com a geografia, inversão térmica. Com a biologia também, né? Vamos Isso. prestigiar a biologia também, vai. Sim, favor, e por favor. vira e mexe aparece nos vestibulares aí do Isso Enem. cai mesmo. Falar sobre inversão térmica, né? Então aparece sim, bastante. Que- Mais uma vez o mesmo tema, né, Filado? Que no fundo seria sempre a mesma coisa. O mais denso vai descer e o menos denso vai subir. Vai subir. O que acontece é o quê? Normalmente, o mais frio ele tá menos denso, né? Desculpa, tá mais denso. Tá né? mais dentro. Só que acontece o que na inversão térmica? Devido a poluentes que ficam ali na atmosfera, né? Isso. Devido à indústria, etc, isso vai aumentar a densidade daquele ar. Isso vai fazer com que aquele ar cheio de poluentes, Não mais vá. denso, Isso. fique mais nas camadas mais inferiores. Embaixo. E aí não vai conseguir subir. Sim, gera conseguir aquele subir. smog que tem na Pois geografia, que eles Isso. falam, olha que isso céu mesmo. lindo, que tá laranja. Não, na verdade é tudo poluente. Exato. Pois é. E aí você tem a inversão térmica. Pode passar o próximo? Efeito estufa, você tem aí a radiação, né, atuando, né, passando aí nas ondas eletromagnéticas, você pode juntar com óptica aí, passa pelo vidro, é transparente, meio transparente, aí você tem as plantas ali absorvendo, olha, já pode fazer de novo uma questão interdisciplinar com biologia, né? Perfeito. Pode passar o próximo, que ainda é efeito estufa também. Ainda acho que é. Clássico. E- Esse é clássico. E aqui é interessante também a pessoa pegar, a gente vai colocar aqui daqui a pouquinho o espectro da luz, que é que sempre cai o espectro luminoso, Espectro luminoso. magnético. O que acontece? A gente relaciona muito calor, né, o calor com o infravermelho. Por quê? Mas vamos entender o porquê. Por exemplo, o Sol. O Sol ele emite todo o espectro de radiação, Exato. beleza? E aí, por exemplo, o Sol emite muito ultravioleta, tanto é que a gente passa protetor UV, beleza? Perfeito. O que acontece? Mas ele está emitindo tudo. Ele está emitindo raio-x, ele Tudo. está emitindo luz visível, a gente está enxergando o sol, ele está emitindo Sim. tudo. Conforme essa Luz radiação branca, vai mistura de todas chegando, as cores. conforme essa radiação está chegando na Terra, por exemplo, a atmosfera da Terra, igual o vidro, por isso que vai ser o efeito estufa, igual o vidro, ele deixa passar ultravioleta. A gente fala que é transparente em relação Refração da luz. a ultravioleta. O que acontece? Esse ultravioleta vai entrar e ele vai começar a ser absorvido
Pela atmosfera, pelas plantinhas, pelos animaizinhos, pela água, vai absorvendo. Só que quando a gente reemite, a gente tem uma temperatura muito mais baixa que a temperatura do Sol. Do Sol. O Sol, a superfície do Sol está a 5.000 Kelvin, tá? Então, ele vai ter um comprimento de onda mais ali com uma frequência maior, onde ele vai emitir a onda. A gente está numa temperatura baixa, né? 20, 30 graus Celsius, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a gente reemite essa onda, a gente reemite na casa do infravermelho. Por isso que uma grande parte dos exercícios acaba relacionando o calor Exato. tá certo? Com o infravermelho. Por conta disso. Você, nesse momento, Kim, você está irradiante aqui. Tá certo? Porque Isso é uma fonte de calor, eu diria. Muito obrigado. Sabe aqueles filmes de espião que o cara vai lá e coloca o óculos de visão infravermelho? Sim. Tá vendo o infravermelho que os corpos estão emitindo. Exatamente. O que acontece é o seguinte no efeito estufa. A atmosfera, ela deixa passar bem o ultravioleta. Mas ela não deixa passar tão bem assim o infravermelho. E aí o infravermelho, ele fica preso dentro da atmosfera. Tudo bem? Igual na estufa. Na estufa a ideia é a mesma. Só É que em igual. vez de ser a atmosfera, é o vidro. É o vidro. Efeito estufa é uma coisa boa? O efeito estufa é uma coisa boa. Se não tivesse efeito estufa, igual Marte não tem efeito estufa, porque não tem atmosfera. Não dá para abrigar a vida lá. O efeito estufa faz com que a Terra tenha uma temperatura favorável à manutenção da vida. Exato. Qual que é o problema? É o aumento do efeito estufa. Então, o aumento de gases do efeito estufa vai cada vez mais impedindo que esse calor, esse infravermelho, que assim, vamos supor, a gente reemitiu, que seria, por exemplo, a gente está reemitindo o infravermelho. Na hora que reemite o infravermelho, parte consegue escapar Isso. para o espaço. Só que parte fica preso na Terra. Aí geleiras Se a gente vai derretendo. aumentando Pois cada é. vez mais os gases de efeito estufa, cada vez mais fica preso, reflete menos. Vai embora menos, reflete mais. É isso que é o efeito estufa. E aumentaria a temperatura, Aí o que derretendo. acontece? Derretendo a matando os calota, pinguins, matando etc. os pinguins, aparecendo Sim. vegetação na Antártida. Eu vi aí esses dias aí Leu? na UOL, eu li. Sim. Aparecendo vegetação, Ah, vendo? O Acordo de Paris a gente não conseguiu cumprir em nada. Pode passar o próximo? Aí, outro clássico, né? Garrafa térmica, né? Porque- O isolante. Porque também envolve todas as formas de convecção, né? Exatamente. Então, você, por exemplo, na garrafa Só o famoso térmica... copo Stanley. Agora é isso. Agora não, Então, moderninha. Você tem lá a garrafa térmica dentro, ela é espelhada. Por que ela é Isso. espelhada? Para evitar a irradiação, né? Só que, por exemplo, entre as partes espelhadas, você tem, por exemplo, o vácuo. Então, se você tem vácuo, você já elimina contato e convecção. Exatamente. Perfeito. A parte espelhada elimina a irradiação. E aí, lógico, você tem material isolante, né? Na garrafa também para diminuir ainda mais. O único ponto falho da garrafa é a tampa. É a tampa. Se a tampa não tiver vedada direito, é Não por tem ali como. que escapa. É por ali que escapa, por isso que não fica até eternamente quente. Vamos lá. E aí, só um detalhe, ela é espelhada por dentro e por fora. O de dentro vai refletir e o de fora não vai entrar. Essa é a função do espelhado duplo aí, né? Na parte externa e na parte interna aí na garrafa. E o problema todo é na tampa, como o Filati bem frisou, né? Isso. E lembrando, quando a gente fala de isolante, né? Por exemplo, tanto faz. Eu posso querer colocar aqui o café quentinho, beleza? Sim. Ou posso colocar água gelada. A suco questão é eu gelado. manter. O Gatorade geladão Exatamente, lá, entendeu? churrasco. Teve até uma questão, acho que não era do Enem essa, mas é uma questão, acho que da VUNESP, de embrulhar um bloco de gelo com um cobertor. Pois Acho que é da Unesp, é né? da Unesp, é da É da Unesp, Unesp, né? da Por quê? Unesp. Porque é um isolante térmico. Que é um isolante térmico. O isolante térmico serve para os dois lados, não é só para manter quentinho, né? Mas qual que é a ideia? Eu isolar Você pode pegar, o gelo vamos com supor, o você vai fazer um cobertor? churrasco. Você vai fazer um churrasco, Isso. beleza? E aí você vai comprar gelo. Só que, sei lá, tá um calor muito grande no dia. Tá muito quente, a temperatura tá quente. Aham. Você pode pegar um cobertor, embrulhar o saco de gelo e levar até o churrasco. Nenhum problema. Entendeu? Porque Vou o esquentar o cobertor, gelo, é isso? Não. Porque o cobertor é um isolante. Ele é um isolante térmico. Perfeito. Ou seja, ele vai impedir o quê? O calor externo passar para dentro. Perfeito. Muito bom. Boa ideia. Vamos lá. Próximo. Só andando de Contrassenso, cobertor, né? É igual o beduíno no deserto. É. Né? É, Contrassenso. Exatamente. E aí, que é isso aí? Aqui a gente tem o gráfico, né? O diagrama de fase, né? Isso. Esse aqui, se não me falha a memória... Esse acho que é da água, não?
Não lembro agora. Eu não tô... Acho que é da, Acho que é da água, porque tá água. invertido aqui, né? É. Acho que é da Normalmente água. essa curva é pra lá. Normalmente É. as três são crescentes, É. né? O da água aqui é decrescente, esse É. aqui. E você tem aqui, por exemplo, os estados da matéria. Isso. Então, por exemplo, tem lá o estado sólido, o estado líquido, o estado a gente pode falar em gasoso. calor latente, né? Mudança de estado. Perfeito. Relacionar que, por exemplo, varia com a pressão. Isso. Então, por exemplo, sei lá, isso já foi questão do Enem. A água, ela entra em ebulição a 100 graus a nível do mar, Sim. né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo é 98. Isso, aí né? você pode falar de ponto Você de consegue difusão. relacionar. Você Sim. consegue relacionar. Dá pra ver, ó, com maior pressão, na mesma temperatura, pode ser líquido Isso. ou pode ser vapor. Exatamente. Então, de novo, é o lance da interpretação de gráficos, né? Que o Isso. Enem acaba cobrando. Tá aí, ó. Perfeito. Você tem ali a temperatura crítica, né? Que seria você. O que acontece? Por que é a temperatura crítica, né? Vapor e gás é estado gasoso, Sim. beleza? Só que, por exemplo, quando é gás, ali pra direita, ali pro seu lado, se você mexer na pressão, Indifere. 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 Agora, se você tá. O que é vapor? Essa é a diferença entre gás e vapor. O que é vapor? Por exemplo, se você aumentar ou abaixar a pressão, por exemplo, eu abaixei todo o estado líquido. Fala no microfone aí. Eu. Isso Deixa eu virou pegar a professor, canetinha. virou Deixa eu pegar a professor. canetinha aqui. Aí, pô. Pronto, ó. Por Se exemplo, empolgou. tá aqui, É. né? E eu abaixar a pressão, eu consigo, por exemplo, passar do líquido pro estado gasoso. Aí a gente chama de vapor. Perfeito. Então, quando acontece isso, é vapor. Pra lá, é gás. É isso. Aí, dane-se a pressão. Exato, pode variar a pressão pode à variar vontade, à vontade continua que não- no gasoso. É isso aí. Entendi. Não sabia a diferença É de porque- vapor e gás. É porque no fundo a temperatura ali é tão alta que as moléculas estão muito agitadas. Estão muito agitadas, a Daí energia você cinética. você pode mexer na pressão que continua estado, Olha no estado lá, gasoso. pessoal, olha lá. Boa. Meu Deus, tudo misturado. Próximo, já estamos aí em 60 minutos de Ixi, Maria, de muito dicas. tempo, hein? Não, mas a galera vê. É, com certeza. Aí, ó, de novo lá o espectro, né? De novo, aquilo que eu falei, pode cair numa questão, né, de óptica. Você tem o espectro visível, ele te mostra ali exatamente o comprimento de onda, dá para ver ali a velocidade, você tem as cores, ou seja, pode cair de várias maneiras. Ele pode te dar uma tabela, uma coisa desse tipo e falar qual a ordem ou qual... realmente é uma leitura do que está aí, Sim. né? Aqui você tem todo o espectro de radiação eletromagnética. Isso. Então você tem lá desde lá ondas de rádio, por exemplo, micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x, X e o raio, o raio gama aqui para virar o Hulk aqui, por exemplo, né? E a luz visível aqui ela tá mais destacada porque a gente tem as cores, que a gente relaciona as cores com a frequência ou com o comprimento de onda. Perfeito. Já foi questão recentemente, o Evac estava até comentando comigo agora há pouco, por exemplo, de prisma, né? Sim. A luz passando pelo prisma, Prisma. tendo ali difração. A capa do Pink Floyd, você sabe muito Opa, bem. inclusive vou no show do Roger Waters. Olha E aí aí. perguntando, por exemplo, qual luz iria esquentar mais, sei lá, um bloquinho de gelo, alguma coisa assim. E aí relacionando, pô, normalmente calor tá relacionado com infravermelho. Então, Isso. a luz que tá ali mais perto do comprimento de onda do vermelho vai esquentar mais, Isso. né? Dá pra fazer esse tipo de relação também, tá E bom? dá para falar até dá para falar de refração da luz também. Então, Sim. você tem aí o índice de refração e tudo. É exatamente isso. O que o Enem espera é o cara saber ler, entender o que o Filati acabou de falar. É fazer essas interpretações. O que é quente, é o vermelho, né? O que é o mais frio, é pro lado de cá, né? Do lado violeta ali. Então, é importante saber essa leitura, a interpretação é fundamental. Pode Fechou? passar o próximo? Isso. Acho que é o último. Tá acabando Física 2 já. Tá acabando o Fechou. Física 2. Tá. Óptica, dentro de óptica da visão, porque como o Enem ele quer isso de você aplicar na prática, Isso. acho que a óptica, dá mais para aplicar na prática, é a óptica da visão, né? E Perfeito. é a questão de ser interdisciplinar também ali para biologia. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma representação mais para física, né? Do que seria um olho que a gente chama de olho emétrope, né? O olho que tá normal. Então, você tem ali o cristalino e a córnea sendo a nossa lente, sendo uma lente ela faz o papel convergente. da lente. Uma lente Isso. convergente. E aí você tem ali o objeto, beleza? A luz está chegando, passando para nossa lente e vai ter a imagem A lá. formação da para- imagem lá na retina. Aí essa informação aí vai para o nervo óptico,
vai para o cérebro, ele acaba desinvertendo, ou seja, de novo, questão interdisciplinar, Opa. física com biologia no caso, né? Dá para fazer relação com câmera escura, já que foi questão disso. Nosso Sim. olho, tirando a parte da lente, né? Mas é basicamente a imagem está invertida ali, Tá né, como se invertida. fosse uma câmera escura, uma Isso. máquina fotográfica, Uma máquina mesma coisa, fotográfica, exato, beleza? exato, exato. Só que aí entra os problemas de visão. Quer ver? Passa o próximo para mim, por favor. Aí vem os defeitos da visão, né? Toda vez, tal. É pedido. Então você tem ali, por exemplo, a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, né? Então, por exemplo, o que é a miopia? A miopia é quando aquela lente, ou o olho ele é mais alongado do que deveria, ou Isso. aquela lente é muito forte, a lente do olho, né? Isso. Ou seja, a imagem se forma antes da Antes da retina, retina. né? Qual que vai ser a correção? Uma lente divergente. O foco se dá antes da retina, né? Isso, a Isso. imagem se forma antes da retina. Aí você usa uma lente divergente que vê aquela piadinha que todo mundo, que é uma piadinha ruim, mas todo mundo vai lembrar que é aquela coisa. Por que o míope não vai no zoológico? Porque ele usa lente divergente. Não de ver bicho, tal. Putz. Mas lembra disso? Piadinhas Você físicas. sabe que a correção é uma lente divergente, Perfeito. tá? A vergência dessa lente vai ser negativa, Isso. tá? Vergência é o inverso da distância focal. Que Isso. lá no V dia a igual a 1 sobre dia, F. você fala o quê? Ah, eu tenho Distância focal em metros, hein? eu tenho 5 graus de miopia. O pessoal fala isso. Só que vamos traduzir agora pro physiquez aqui. Eu falo a vergência dessa lente, quando eu falo miopia, é que a vergência é negativa. Isso. E dioptrias, na verdade, é o quê? Tem que estar, é o inverso do metro. Em vez de falar graus, que é no dia a dia, a gente fala o quê? A gente fala Dioptrias. graus, é dioptrias. O certo é dioptrias. Hipermetropia, por exemplo, eu sou hipermétrope, né? Só que assim, Eu sou míope. quem é míope já não enxerga. Por exemplo, eu tô sem óculos. Por quê? Minha hipermetropia não vai interferir muito na minha vida. Quem é míope, não. Míope, se a pessoa ficar Meu sem Deus. óculos, Eu não não consigo né? ver de longe. eu gosto de falar que o míope é aquela pessoa que não consegue pegar o ônibus. O hipermétrope é aquela pessoa que tem que esticar o braço para ler o livro, né? Sim. Mas é o quê? O do hipermétrope, agora a lente é mais fraca. Como a lente é mais fraca, a imagem ela vai se formar aqui, ó, depois da retina. Ou o globo ocular é mais Ou o globo. achatado. Isso. E aí o que acontece? Qual que é a correção? Você coloca uma lente agora convergente. E a Isso imagem volta para a retina. Questão Perfeito. clássica de vestibular. O Perfeito. que é o astigmatismo? O astigmatismo é o quê? A córnea era para ser uma calota esférica. Bonitinha, só que ela não é, ela tem deformação. Então, no fundo, é como se tivesse a lente do olho tivesse vários focos. Sim. Então, você tem várias formações de imagem e a imagem fica trêmula, né? E aí você tem a correção, é o quê? É uma lente cilíndrica, que para compensar essa deformação do olho, Pode da ser córnea. mais fina embaixo e mais grossa em Isso. cima. Tá? Isso. E só faltou um aqui que é a presbiopia, que Presbiopia. vai acontecer numa idade mais avançada, mas deixa isso porque eu vou explicar. Não, isso aí acontece. É como se fosse o quê? A presbiopia a gente chama de vista cansada, né? Sim. É exatamente como se você tivesse aí a parte de hipermetropia, né? Que é o que já pode falar em causa própria quando fala da presbiopia. Tem presbiopia? Né? Eu não sei se eu cheguei nisso É ainda. vista cansada, né? É vista É de cansada. idade. É de É idade. de idade. Aí os músculos ciliares eles perdem essa capacidade de Perde a acomodação capaci- visual. Exatamente. Sim, sim. Aí acaba usando os mesmos tipos de lente da hipermetropia. Isso. Certo? Mas também tem você pode usar a lente convergente, mas também tem a bifocal e a multifocal. Também. Sabe aquela bifocal que você tem assim, parece que tem um risquinho? Sim, claro. Porque no fundo acaba sendo o quê? Quase como se fosse uma miopia e hipermetropia junto, né? Juntos. Porque no fundo é o que você vai ler só alguma não consegue coisa. regular. Mas aí a multifocal é uma coisa mais suave. Mais suave. Tá melhor, vai. É mais moderno. Mais moderno. Tá bom? Acabou? Acho que acabou a Física 2, hein? Ou não? Ainda tenho, rapidamente falando sobre refração, reflexão. O Filati tinha lembrado bastante aí no comecinho, a gente estava falando aí a difração, aí de novo pode misturar com ondas, aí óptica junto com ondulatória. Lembrando que a luz é uma onda eletromagnética, então você tem aí lâminas de faces paralelas também, tem absorção, dispersão. São temas que vão aparecer com Sempre certeza no Enem. aparece. Tá? Boa. Boa. Beleza, E vamos aí? pra Física 3. Vamos para Física 3. Vamos lá. Ainda aí refração da luz, a luz Tá. branca se decompondo. Segue o mesmo esqueminha Isso, lá do... de novo. Da dispersão, sim. O capa do Pink Floyd. É a isso, capa do Boa. prisma. Boa, do Prisma. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Vamos à nossa última parte. É isso? Isso. Agora sim, chega, né? Então vamos. Muita física já. Não, pô, tá legal. Vou gabaritar isso aí. Vamos lá, ó. O Enem, Física 3, no caso aqui, aparece a parte que mais aparece é a parte de circuitos. Eletrodinâmica, pessoal. Circuitos. Basicamente assim, ó, de Física 3,
2/3 do que cai de física 3 é circuitos. Perfeito. Tá? Então vai falar de corrente, DDP, resistência, Associação de potência. resistores, É isso. potência, Você tá geradores, em pilha. paralelo. Tem que saber, Ou tem série. que saber E ler o aparelhos circuito. de medida elétrica também, viu, pessoal? Então, por exemplo, aqui, tá? Então fechou a chave, tem corrente, tem a corrente, a lâmpada ali acende, né? Perfeito. Pode passar o próximo? Esse é o mais simples, né? Então, por Isso. exemplo, assim, o que seria uma associação em série? As lâmpadas ali, elas estão em série. Lembrar o quê? Que elas têm a mesma corrente. Série é a Isso. mesma corrente. Corrente. A DDP que vai se dividir. Então, a soma das DDPs das lâmpadas me daria a DDP Me total dá a ali da DDP bateria total. ali, né? Propriedades da associação Beleza? série, pessoal. Perfeito. Pode passar o próximo? Paralelo é o quê? Paralelo agora é o quê? A DDP que vai ser a mesma. Para todo mundo Tá? a mesma E DDP. a corrente que está se dividindo. Isso. Sim. O melhor jeito de ver também é usar aquele método das letrinhas. Vai colocando as letrinhas, sempre que passar Legal. por algum elemento, troca de letra. Então, quem tiver entre as mesmas letras é paralelo. Por exemplo, aqui, ó, sei lá. Aqui é a letra A, se não tiver ninguém ali também é A, ali também é A. Passou por alguém, aqui é B, B. embaixo é B, embaixo é B. Todas as lâmpadas ficam entre A e B. A e B, tá todo mundo entre os mesmos potenciais. Uma rápida intervenção, gente, ó, tá chegando o Natal. Então, ó, vocês têm as lampadinhas que enfeitam o quê? As árvores de Natal. Elas estão em série ou em paralelo? Eu acho E aí? que tá tudo em série, né? Depende, né? Tem circuito. Depende. Quando é que hoje em dia os circuitos são menores, Exato. né? Pelo menos os que eu comprei é menorzinho. Mas antigamente, né, quando a gente era criança aqui, o Kevork já era um jovem. Ô, já era jovem. Aí o que faz tempo. acontece? Queimava uma lâmpada, apagavam todas? Eu acho que não Não. apagavam todas, não. Em série, volta um pra mim, por favor. Então sempre é em paralelo. Então, depende. Quando apagava uma, se estiver em série, todas que estiverem em série apagam juntas. Então, na hora que uma queimava uma rede. Fala no microfone. Queimava aí, uma Matheus, rede. diretor. Tudo bem? E aí, eu tô me empolgando aqui. Ele tá E aí, o que ainda. acontece? Em paralelo, não. Em paralelo, uma pode queimar, que não E vai as outras interferir na continuam outra. acesas. Então, Isso. na série, Então, já vi assim, de queimar umas Apaga. 2, 3 em É que não, sequência. não e queima umas 2, 3, não. é que uma queimou. uma. E as que estão juntas em série, elas apagaram juntas. Isso, né? Isso, né? Isso. É ela que não- você tinha que ficar tirando a lâmpada e Uma trocando por pra uma. ver qual que queimou. É. Entendeu? Aí na hora que você achava que queimou, ligava todas as outras. Agora, o que estava em paralelo era independente. Isso é uma outra propriedade. O série, os elementos são dependentes. Se um Isso. queimar, o resto apaga. E mesmo eu tendo só aquele fiozinho de lâmpada de Natal, tipo, um fio só, pode ser que ali esteja em paralelo. Não, é que aí tinham vários juntos, tá tudo emaranhado. Ah, tá. Aqui Parece você- que tem um, mas são vários. É, exato. Isso. Tá tudo emaranhado É junto. um grupinho. Na É. verdade, é tudo grupinho. Perfeito. Beleza? Pode passar o próximo. Pode Passar o próximo pode também? ir pro próximo. Que é aquilo que a gente tá falando aqui agora de curto-circuito. Aham. Então, por exemplo, o que é o curto-circuito? Tá? Primeiro, a pessoa tem que entender que a natureza, ela é meio que... Eu sempre falo que a natureza é preguiçosa. É lei do mínimo esforço. Certo? Que na biologia tem bastante disso também. Oh, Né? O que acontece? A natureza sempre procura a menor resistência equivalente. claro. Então, o que acontece? Se existir um caminho que a corrente ela consegue passar sem passar por resistência, ela vai preferir esse caminho. Ela sempre quer o caminho mais fácil. Por exemplo, do jeito que está aqui agora, a corrente estaria circulando da bateria pelas duas lâmpadas. Só que se fechar aquela chave ali embaixo... Vai pular a lâmpada 2. Exatamente. Perfeito. Porque é um caminho que ela consegue percorrer sem passar Sem por passar uma pela resistência. lâmpada, por uma resistência, exato. Tá? Sem deixar. Resistência seria jogar energia pra gerar luz. Isso, ela vai querer economizar nesse sentido, isso. entendeu? Perfeito. Eu até... Aí ela não vai acender. Quer ver? Acho que vai ficar mais fácil. Eu posso compartilhar aqui, produção? Pode? Ó, Ó, tecnologia aqui, tecnologia hoje. Cadê? boa. Gente, importante essa parte, hein? Curto-circuito, eletrodinâmica, né? Importantíssimo. Eu trouxe uma simulaçãozinha, uma brincadeirinha que a gente pode fazer de uma questão assim, típica de qualquer prova, mas, por exemplo, assim, que pode ser do Enem, pode ser para qualquer um. Tá indo? Não. Acho que tem que aceitar aí, produção. Aceita. Aí, ó, Agora sim, ó. Apareceu. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho um circuito, ó. Tem um circuito. Então aqui eu tenho, por exemplo, um circuito misto. Eu tenho duas lâmpadas em série lá em cima Isso. e tá em paralelo com uma de baixo. Perfeito. Beleza? Perfeito. Aí, por exemplo, se eu fechar aqui o meu circuito, minha chave de baixo, todo mundo acende. Fechar a chave, abrir chave. Beleza? Exatamente o quê? É o interruptor de casa, pessoal.
Tá bom? E aí o que acontece? Ó, perceba, a lâmpada de baixo, ela tá brilhando mais. Por que ela tá brilhando mais? Porque ela não tá dividindo com ninguém ali. Isso, ali tá toda a dividindo dois. tensão da bateria é igual a dela. As lâmpadas de cima têm uma tensão menor, porque elas estão dividindo, beleza? Mas sei lá, o que aconteceria se a primeira lâmpada queimou? Se a primeira lâmpada queimar, eu falar que o circuito abriu. Perceba que a lâmpada 1 de cima que queimou, a outra também parou de brilhar. Ela não Que brilha é o quê? mais. Ela não queimou, mas não tem mais corrente, porque o circuito abriu. Sim, perfeito. Agora, repara no brilho da lâmpada de baixo, da lâmpada do meio. Mudou? Volta lá. Ó, mudou? Não. Mudou? Por que não mudou? Porque a DDP é a mesma. A DDP, a lâmpada de baixo, a lâmpada do meio, ela tá em paralelo com a bateria. Então, ela é independente do circuito de cima. Não vai mudar a DDP. Se você queimar a 2 ali... Agora, se eu posso queimar aqui a Vamos 2, lá, ó. vamos Vai queimar ficar- 2 então. Apagou Mesma a primeira coisa, de apaga a novo. primeira. Ah, é? Tá, beleza? Porque a corrente é igual pra todo mundo. Perfeito. Agora, olha só. Vamos dizer que a do meio queimou agora. A do meio, ó. Mudou a de cima? Não. Nada. Não. Beleza? São ramos diferentes. Às vezes o vestibular vai perguntar o que acontece com o brilho, vai aumentar, vai diminuir? Você Verdade. vai ter que analisar. Perfeito. Quer ver um que, por exemplo, aumentaria? Quer ver? Olha só. Vamos brincar aqui que eu, sei lá, colocasse essa primeira lâmpada aqui em curto. Colocasse aqui um fio, por exemplo, falar que essa lâmpada aqui entrou em curto, ó. Por exemplo, ó. Ela apagou. A lâmpada aqui apagou. Reparou? Ó, vou repetir aqui pra você. Vou repetir, ó. Ó, vou terminar aqui o curto. Ó, olha como tá o brilho das lâmpadas. Coloquei um curto aqui na lâmpada de cima. O que aconteceu com a lâmpada vizinha dela? Aquele esqueminha lá que você falou, cortou o caminho. Cortou caminho, só que olha pro brilho. Olha pro brilho. Agora Não, tá o brilho brilhando tá igual mais. de baixo. Por quê? O brilho aumentou. Porque agora toda a DDP da bateria Foi pra aquela foi lâmpada. só para a lâmpada de cima também. É. Então aumentou a DDP dela. Então o aluno, ali na prova, ele tem que observar o que está acontecendo. Perfeito. Né? E você vê que é o mesmo circuito. Uma hora eu tô falando que queimou uma lâmpada, uma hora eu posso estar falando que alguma lâmpada está em curto. E aí muda o brilho. E aí pode aparecer junto nessas questões os aparelhos de medida. Tá lá o voltímetro, tá ali o amperímetro, né? Então, isso vai aparecer com certeza no Enem, Kim. Certeza, aparelhos de medida elétrica. O Enem, ele gosta muito de perguntar, por exemplo, como é que você utiliza corretamente os Do aparelhos. Por exemplo, o voltímetro, você tem que lembrar, você mede tensão. Então, tem que medir em paralelo, tá bom? Então, o voltímetro é sempre em paralelo com o que você quer medir. Isso. Se você coloca um voltímetro em série, o voltímetro ideal tem resistência infinita. Muito Então, grande. você mata aquele trecho. Ou Aquele trecho seja, não a vai- lâmpada não acende. a lâmpada não vai acender. Entendeu? Perfeito. O amperímetro, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele mede o quê? Corrente. E amperímetro tem que estar em série. Tudo bem? O amperímetro ideal, ele tem resistência nula. Se você colocar, o Enem ele gosta de perguntar aqui, se você colocar errado ali o amperímetro, sei lá, você colocou um amperímetro em paralelo, por exemplo. Ó, vamos fazer um amperímetro em paralelo rapidinho? Por exemplo, aqui, ó. Pegar nessa lâmpada aqui. Opa. Aí vai subir, né? Aqui e aqui, ó. O que aconteceria com o amperímetro em paralelo? Opa, não ligou? Agora ligou. Matei o circuito. Porque o amperímetro ele funciona como se fosse, se ele estiver em paralelo, é como se fosse um fio ideal. Entendeu? Sim. Então aqui Então não tem entrou curto. resistência. O que aconteceu? E aí, ó, o curto, ó. Daí a Pegou bateria fogo. pegou fogo. Aí, ó. Tudo bem? Porque daí a potência dissipada na bateria é muito grande. Beleza? E aí você pode ter um incêndio, alguma coisa assim do tipo. Exatamente. Quer ver um outro exemplo que o Enem gosta de colocar bastante? Eu falei que assim, agora dos aparelhos, né? Ele gosta de perguntar. Não é perguntar, ele vai ter lá a figura e o aluno tem que ver qual é o circuito que está colocando um amperímetro em série e o voltímetro em paralelo. Em paralelo. Tá? Outra coisa que ele gosta de perguntar, por exemplo, é a associação de geradores. Então, a pilha. Por exemplo, como é que você associa corretamente geradores? Então, por exemplo, numa associação em série, por exemplo, de pilhas, tá certo? A polaridade vai ser igual, tipo assim, é o menos com mais, tem que estar na mesma sequência. Perfeito. Que se você colocar ali no desenho normal, é barrinha menor, barrinha maior, barrinha menor, barrinha maior. Por exemplo, Exercício clássico de lanterna, hein, pessoal? se eu vier aqui, ó, por exemplo, e medir a tensão entre as extremidades, dando 27. Por quê? Porque cada um deles tem uma tensão de 9. 9, 9, 9, 27. Perfeito. Só que às vezes, por exemplo, assim, vai aparecer que, sei lá, um dos geradores, uma das pilhas, por exemplo, ele inverteu a polaridade, ó. Tá Ele invertendo, ó. pergunta o que acontece se inverter um deles. Percebe né? que agora a tensão foi para 9?
Só tem a tensão de uma. Por quê? Porque, ó, essa aqui, ela é... Ó, deixa eu trocar aqui a figura, ó. Essa aqui é 9 nesse sentido. Essa aqui agora deu 18. Só que essa aqui tá ao contrário. Daí ele funciona matematicamente como se fosse um receptor. Então ele derruba a tensão. Fica metade do... Então fica Isso 9 menos mais... aqui, ó. Ficou 9 mais 9 menos 9. Um mata o outro e o outro. Entendeu? Fica, exato. Cancelou. É como se Fica 18 menos 9, como se o basicamente. segundo tivesse cancelado. Isso aí. Cancelado o terceiro. Então, por exemplo, a associação em série de geradores. É na mesma sequência. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Isso. Se você quer fazer agora uma associação em paralelo de geradores. A associação de paralelo de geradores é o quê? Você vai colocar agora os seus geradores, por exemplo, o polo negativo de um com o polo negativo do outro. Seria aqui assim, ó. Por exemplo, agora aqui eu tenho uma associação em paralelo dos meus geradores. Basicamente, quando perguntar de associação em paralelo, normalmente o que vai aparecer mais é série, tá? É, o normal. A série que vai aparecer mais, mas paralelo, essa é a diferença. Você tem aqui agora os seus geradores associados em paralelo, que é o quê? Se você olhar para essa figura aqui assim agora, ó, o menos está com menos e o mais está com mais. Qual que é a diferença entre associação em série e paralelo de geradores? Ele vai falar para você as vantagens e desvantagens. A associação em série, você está aumentando a eletromotriz, porque você está somando. Então você viu que era 999, deu 27. Beleza? Perfeito. Só que você também aumenta a resistência interna. Esse é o problema. E aí dissipa mais. Isso internamente, dentro da bateria. Numa associação em paralelo, você colocando os geradores em paralelo, você diminui a resistência interna, né? Só que você não vai mexer na eletromotriz. A gente só vai trabalhar, só vai aparecer questão para eles com a mesma eletromotriz. Exato. Senão vai para Kirchhoff e aí ferrou de vez. Aí já era. Mas vai ser, na associação em paralelo, a tensão, a eletromotriz ali vai se manter, tá? E a resistência interna, que aí vai ficar em paralelo, diminuindo a resistência Vai interna. diminuir a resistência. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. Tá bom? Perfeito. Se quiser voltar aí pro slide, produção. Essa parte de eletrodinâmica, gente, é importantíssima. Associação de resistores, propriedades, curto-circuito, aparelhos de medida, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Lembrando que a primeira lei de Ohm, né, R igual a U sobre I, né? E a segunda lei, você tem aí a resistência, é Rho, L sobre A. Então é importante, vai cair e tem aparecido toda hora. Isso aí, pode passar o próximo. Lembrar o que é um disjuntor, né? Ou Isso. fusível, né? Não é fuzil, é fusível. Isso, certo? nada de fuzil, hein? Fuzil lá no Rio, não é? Que tem uns problemas por lá. Mas, enfim, o fusível disjuntor... O fuzil que foi roubado de São Paulo, Também que em está São no Paulo. Rio. Foi parar lá. Você vê? É um problema Acharam brasileiro. 9 É lá. o Brasil. Esse é o Brasil. O que acontece? Ele é um protetor de circuito. Quando aparece, tanto o disjuntor quanto o fusível, é o quê? Você vai ver ali qual que é a corrente que o circuito precisa. Sei lá, você calculou, você viu que a corrente máxima que ele precisa, sei lá, é 5. Você vai escolher um fusível, sei lá, com uma corrente de 6, por exemplo. Porque daí o que acontece? Ele protege o seu circuito. Ou, sei lá, ou você escolhe com 5 máximo mesmo. É que às vezes pode ter uma oscilaçãozinha. Tem uma O que pequena interessa é oscilação. que você não vai escolher, sei lá, um de 50. Claro. Entendeu? Você tem que ter bom senso. Você não vai nem escolher um de 50, nem um de, sei lá, de 1. Porque se for 1 ampere, não vai conseguir suportar a corrente que você precisa. E você nem vai poder colocar 50, porque se for 50, você queima os seus aparelhos. Tudo bem? Então, eles servem ali para proteção dos aparelhos dentro de um circuito. Pode passar? Ou seja, ele queima antes de chegar De queimar o aparelho. de queimar o aparelho. Medidores elétricos a gente já falou. Já até falou, pode passar. amperímetro, voltímetro. E aí é uma coisa que o Enem gosta bastante, né? Adora. É cálculo de energia. Então, pensa igual o que o Everton falou antes, consumo da geladeira, etc, etc. O Enem, ele gosta. E gosta também que, por exemplo, assim, sei lá, você saiba ler Exato. o manual. No caso, você saiba ler lá a etiqueta. A etiqueta aqui, da geladeira, por isso, exemplo, né? quanto que ela gasta de energia, qual que é a Perfeito. potência que ela tem, né? Potência O nominal. custo do tensão- quilowatt-hora. Isso. Então, quer ver? Passa o próximo, por favor. Então, por exemplo, Olha lá. numa conta de luz. Uma conta de luz. Olha lá, quantos quilowatts a pessoa gastou, qual é o custo do quilowatt e qual que vai ser o custo que ela vai ter, entendeu? Clássico. Utilizando, sei lá, um chuveiro por 30 minutos, 30 Sim. dias, calcula qual é a potência, Não etc. esquece calcula que a energia. potência sempre, não importa se é série paralelo, tem que somar tudo. A potência total é a Isso. soma de todas as potências. Não esquece, hein, galera? Pode passar o próximo?
Aí, como eu falei, circuitos, eletrodinâmica é a parte que mais cai. É a parte que mais cai. Do restante, eletrostática, né? Por exemplo, cai a parte mais de processos de eletrização, porque dá para aplicar no dia a dia, tanto eletrização por atrito, que você raspa, né? Atrita um corpo com o outro, vai ter transferência de elétrons de um para outro, um corpo vai ter tendência a ganhar, um corpo vai ter tendência a perder, tá? Conservação de carga elétrica, tá? A carga elétrica não vai se destruir, só vai se conservar. A priori, você não vai saber quem ficou positivo, quem ficou negativo, a menos, sei lá, que apareça uma série triboelétrica. Aí eles vão dar essa série, ou dariam isso para você na prova. Ele te daria alguns materiais e daria a posição de cada um deles, tá? O importante é saber que um fica positivo e outro fica negativo. Isso. Beleza? Pode ir pro próximo. Eletrização por contato. Tá, e aí encostou. O quê? A gente encosta, na hora que encostou, vai ficar com a mesma carga. Isso, bem? importante. Então, se a carga, o que vai acontecer é o quê? A carga líquida vai se distribuir. Encostou 2, se os condutores forem idênticos, não é este caso aqui, são diferentes, mas normalmente os condutores são idênticos. Se forem idênticos, soma e divide pela quantidade. Então, encostou 2, soma e divide por 2. Encostou 3, soma e divide... Ele pode ser que ele conte uma historinha. Então, organizar numa tabela, essa historinha é mais fácil, tá bom? Mas que é cara do Enem. Mas o que interessa é o quê? Sempre no final... A carga líquida vai se distribuir, os dois corpos ficam com a mesma tipo de carga. E nesse caso, rapidamente, o corpo maior fica com maior quantidade de cargas, o corpo menor com menor quantidade. Proporcionalmente estão iguais. Exato. Só que somando, vai dar a mesma quantidade de carga que tinha no começo. A conservação da quantidade de cargas foi o que o Filati falou. Perfeito. Beleza? Pode ir pro próximo. Aí o último, que as pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade para entender, porque a indução, que é o da indução, ela tem alguns passos a mais, tá? Então, por exemplo, sei lá, vai ter um corpo que a gente vai chamar de indutor, um corpo chamado de induzido. Quando a gente aproxima sem contato, você não vai encostar. Sem encostar. Você polariza o induzido. Porque, por exemplo, o indutor é positivo, ele vai atrair carga negativa para perto dele. O outro lado ficou com falta de carga negativa, a mesma coisa que eu falei. Você tem atração e repulsão. Beleza? E aí o que acontece? Eletrizou o B? Não eletrizou. Ele continua neutro, tudo bem? Só que aí vai fazer um fio terra. Já fez um fio terra, por exemplo? Claro. Você faz o quê? Você pega seu dedinho e você encosta, por exemplo, ali no B. Aí você faz um fio terra. O que vai acontecer quando você faz o fio terra? Nesse caso aqui, por exemplo, elétrons vão sair da terra. O indutor, que é o A, ele é positivo. Ele vai continuar atraindo elétrons. Os elétrons vão sair da terra, passar por você. Beleza? Com o seu dedinho. Você é o condutor. E aí o que acontece? Na presença do indutor, você corta o fio terra para que os elétrons não consigam mais voltar. E aí o induzido ficou carregado. Tá? Qual que é a diferença dele? Primeiro, no processo de indução, você precisa de um terceiro corpo, que é a terra. Entendeu? Você precisa de um terceiro corpo. Igual agora na eletrização por atrito, no final, eles têm cargas de sinais opostos. Tá bom? Isso é importante e é pedido nos vestibulares. E é importante a sequência. A pessoa tem que entender a sequência. Porque às vezes a pergunta é tipo assim, olha, ele afastou o indutor antes de cortar. O que acontece, sabe? Ele quer saber onde que está o erro da pessoa. Alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Os processos de eletrização eles estão no dia a dia. Então, sei lá, aqui é carpete. Então, a gente está andando, está eletrizando por atrito. A gente coloca a mão na maçaneta que é de metal, toma um choque. Isso. Entende? Então, tem como você relacionar em coisas do cotidiano. Sei lá, por que um caminhão combustível tem que ser aterrado na hora que está tendo lá, Aliás, na estrada ele anda com a corrente encostando já no asfalto. Você não quer uma faísca perto de um caminhão combustível. Só que conforme o carro, o caminhão lá, ou até um avião tá indo, ele tem arraste com ar, né? Com ar. Então ele vai ser eletrizado por atrito. Eletrizado. E aí você não quer uma descarga elétrica. Aliás, o avião, quando chega no aeroporto, a primeira coisa que eles têm que fazer é o aterramento do avião antes de abrir as portas. Por isso que demora todo aquele processo para abrir. Eles juntam, né, o fio terra. Exatamente. Eles ligam um fio ao chão, solo, para primeiro deseletrizar. Carro de Fórmula 1 também. Mesma Se coisa. você assistindo lá a Fórmula 1, Mesma coisa. você vê lá o cabinho ali para fazer o aterramento, a importância disso. Beleza? Perfeito. Pode passar o próximo. Aqui tem a ver com a atração de corpo neutro. Então, por exemplo, teve uma questão do Enem lá do pente, né? Atritando, atritou e aí ele atraía um corpo. Por que atrai? Porque dentro ali do processo voltando aqui pro processo de indução. Não polarizou? O que acontece? Olha para o B. O B, a carga negativa do B, a carga de sinal oposto ao A, está mais próxima. Então, a força elétrica de atração ganha de repulsão. Então, quando a gente está falando de corpo, não de partícula, tá? Não partícula. Isso. Corpo neutro,
ele sempre vai ser atraído por um corpo carregado, seja Isso aí. um indutor positivo ou negativo. Beleza? Pode ir pro próximo? Pode ir. Esse aqui é uma cena de um filme. Hoje em dia, é aqueles filmes da Sessão da Tarde, tá? Aprendiz de Feiticeiro, tá? Sim. Mas eu gosto de nomear isso aqui como a dança de acasalamento de um físico, tá? Que isso? É só pra lembrar esse aqui, que é um outro assunto que o Enem gosta. Que o Pois Enem gosta. gaiola de Faraday. Isso, a blindagem eletrostática. Tá? Então, por exemplo, aqui, é nessa hora que ele chama ali a menininha ali pra dentro da gaiola, né? E acontece, o que a gaiola de Faraday é? Então, qualquer condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Quem tá lá dentro tá blindado, não tem campo elétrico lá dentro. Exato. Então, você vai ter várias descargas elétricas do lado de fora, né? Olha Mas só. quem tá lá dentro, e o Faraday fez isso, né? Ele fez Ele isso. fez isso, Ele fez Ele isso. tá protegido, Ele tá tá? protegido. Então, é isso que ele mostra nesse trechinho desse filme aqui, ó. As Olha descargas lá, elétricas as ali, descargas ó. elétricas estão em volta, né? Isso. E a pessoa tá protegida. E a pessoa tá protegida lá dentro. Que Aí me você pa- pode lembrar do caso Você do pode ficar carro. numa gaiola dessa no meio da tempestade de raios. Você pode ficar dentro do avião, Den- pode cair um dentro do raio avião. dentro do avião e você tá protegido. E tá protegido. Passa o próximo pra mim. Você vai gostar do próximo, Kim. Também é disso, ó. Por exemplo, aqui é o quê? Uma gaiola, tá? A gaiola, o condutor, não precisa estar fechado totalmente, tá? Exato. É lógico que a espessura, o tamanho, a abertura ali da gaiola vai interferir Claro. se vai funcionar bem como um condutor ou não. O gerador né? de Van der Graaf. E aí o que acontece? Por exemplo, aqui ele coloca um rádio. Quando o rádio coloca dentro da gaiola, ele para de funcionar. Não Né? recebe mais as ondas. Não recebe mais a onda eletromagnética. E é a mesma coisa do que a gente no elevador. Porque você entra dentro do elevador, acontece o quê com o seu celular? Sim. Para de funcionar. Porque o elevador é Acontece isso também no rádio, quando tá no túnel. É o Sim. mesmo processo? É que aí, Não. acho que no rádio, Aí é no onda túnel, mesmo. aí acho que tem a questão também, conforme tá entrando, sei lá, na Terra, no fundo, o túnel tá na Terra, uma coisa assim, tem uma espessura muito Uma grande espessura e vai muito perdendo a grande. intensidade, né? É, Ah, vai então é diminuindo a diferente. intensidade. Eu já vi esse experimento aí do radinho na gaiola. Isso, aí para de tocar. É que eu deixei sem som aqui pra gente, né? Parece Mas- tocar ou fica falhando. Isso, fica chiando, né? Fica Chiando. vai pro chiado. vai. Chiando, isso, chiado. Pode passar o próximo? Esse aqui é bem legal, tá? Com esse certeza. Esse aqui é o seguinte: você tem ali um carro de metal e dentro do carro de metal tem um ocupante, beleza? Esse Sim. ocupante, para representar, é um bonequinho também feito de metal. De metal. Beleza? Lembrando que o corpo é, né, nós somos condutores, tá, pessoal? Ok? O que acontece? O que acontece se cair um raio, igual você falou agora há pouco ali, ou cair um fio de alta tensão em cima do carro? O que vai acontecer? A pessoa que está lá dentro, o raio não vai para a pessoa. O lugar, isso já foi pergunta do Enem, o lugar mais seguro, é dentro do carro. Por quê? Porque o carro é de metal e ele funciona como um condutor. Cuidado, tem gente que cai na pegadinha de falar que é porque por causa que o Do pneu é isolante. Não porque é por borracha. isso. Não é por isso. Não existe isolante Tá? perfeito. Isso. E acontece o quê? Não tá indo choque na pessoa, não tá indo descarga na pessoa ali no bonequinho, porque ele tá dentro do carro. Vê agora, ó. Ele coloca o bonequinho pra Bonequinho fora. de metal com encostado. Olha o que vai acontecer agora, ó. Vai estar com um pezinho ali no chão. Na hora que for vir, o raio ali passou pela pessoa. Aí ele tá sendo condutor. Exato. Tá fazendo de Exatamente. terra. Ele fez o papel, entrou Ele no fez- circuito, ele fez o ele papel entrou de no- terra, exatamente. Tá? Tem até o caso, vou mostrar vai mostrar ali no próximo vídeo. Ele pega um carrinho de plástico. O plástico não é condutor, né? Então o carro não vai funcionar como uma blindagem, uma blindagem. gaiola De de Faraday. Tudo bem? Quer ver? Ele vai mostrar isso agora. Ó. Aí Ele vai colocou o carro de direto, plástico. vai direto ali pra pessoa. Lembrando que a pessoa... Tá vendo? Olha lá, foi direto pra pessoa. Ok? E para finalizar esse aí, infelizmente, às vezes acaba acontecendo em trio elétrico, né? Trio elétrico bate no fio de alta tensão e tal, e as Sim. pessoas acabam tomando choque ali, etc. É justamente o próximo caso, tá? Que é o quê? Ó, você tem ali o condutor, tem uma pessoa que está em cima e pessoas que estão próximas, tudo bem? Repara o seguinte, ó. Na pessoa de cima não vai ter descarga elétrica, tá? Enquanto que nas pessoas que estão no chão vai ter. Tá? Por que isso? Quem tiver... A pessoa que está em cima do carro, ela está em cima do condutor, o condutor ele está em equilíbrio. Vai pro caminho mais rápido que é fora dele, é isso? Não só isso, quem está no condutor está no mesmo potencial. Ou seja, quem tá a pessoa que está lá em cima do carrinho,
o potencial que ela tá é o mesmo. Então, É o mesmo. Se for o mesmo potencial, não tem DDP. Se não tem DDP, não tem corrente. Ok? Agora, quem tá próximo toma um choque. Porque Que acaba tem- acontecendo, tá? Então, por exemplo, dentro do carro, a pessoa tá protegida porque o campo é zero, tá? Ou, por exemplo, eu posso falar que quem tá na mesma equipotencial, e, por exemplo, já apareceu Isso. pergunta, sei lá, um passarinho tá com os 2 pés em cima do fio de alta tensão, né? Como basicamente é o mesmo potencial, não acontece tem nada. DDP, não tem choque, Exatamente. beleza? Perfeito. É isso. Pode passar o próximo, por favor? Aqui, só para lembrar um pouquinho, né? Magnetismo. Lembrar que, por exemplo, aí sempre tem 2 polos. Sempre tem 2 polos. É sempre de Isso. polo magnético. O campo magnético, externamente, ele sai ali do polo norte e vai pro entra pro polo sul. Mas diferente do campo elétrico, o campo magnético não tem começo nem fim, porque ele vai continuar. Tudo bem? Ele vai passar por dentro do ímã. Tudo bem? O que é isso aí que jogaram? É pó de Isso ferro. chama limalha de ferro ou pó de ferro. Tá? Pode passar o próximo para mim, por favor? Você Ele vê está que esse mostrando desenho o campo Sim. magnético. seria o campo magnético aqui. Exato. E lembrar o quê? Que a bússola sempre se orienta pelo campo magnético resultante. Ou seja, por exemplo aqui, ó. Tá vendo esse ímã grandão? Ele cria um campo magnético. Se eu colocar bússolas, que são os pequenininhos ao redor, o norte da bússola sempre vai estar apontando para a mesma direção que o campo magnético resultante, ó. Por exemplo, aqui, na parte de baixo, o campo magnético resultante está onde? Está para cá. Então, o norte da bússola aqui, que é vermelho, está apontado para cá. Lá em cima, a mesma coisa. Aqui, ó, o norte, o campo está apontando para lá, não é? É só Então, olhar o norte a cor tá no pra cá. vermelho, acompanhar Beleza? as cores, né? Ali, ó, olha só, o norte, o campo está apontando para lá. Então, o norte está para lá. Ou você pode lembrar também, né, ó, norte e sul, atração. Norte e sul, atração. Atração. Tudo bem? E mesmo nesses de cima e embaixo, se você reparar, Kim, olha lá, o ímã grandão, o vermelho, olha lá em cima, atraindo o azul. Isso. E embaixo atraindo o azul. O azul atraindo o vermelho, o azul atraindo o vermelho. Então Perfeito. é sempre isso aí. Isso. Passa o próximo para mim, por favor. Aí, outra coisa que aí gostam Ah, também, isso que aí- dá para relacionar com biologia, por exemplo, campo magnético da Terra. A Terra tem um campo magnético, tá? Aí Que você a gente pensa no pode- tubarão, pensa nos pássaros, Isso, né? tartaruga, Tartaruga. pombo, Oh, né? Pronto, meu Deus. E aí que conseguem perceber esse campo magnético para utilizar na migração. E isso já foi pergunta do Enem, Já. né? E aí acontece, esse campo magnético da Terra, ele protege a Terra, por exemplo, dos ventos solares, tá Isso. certo? Ele é Cinturão responsável de pela Van Halen. aurora boreal, aurora austral, Também. por exemplo. E uma coisa que confunde muito as pessoas é o seguinte, de verdade, o que a gente chama de polo norte ou polo sul, na verdade está fazendo menção à parte geográfica. Geográfica. Então, lá, aqui em cima é o polo norte geográfico, aqui embaixo é o polo sul geográfico. Quando a gente fala no magnetismo, tá? É como se na Terra existisse um grande Um ímã, grande ímã. onde o polo norte desse ímã, o norte magnético, Era a Antártida. tá pra Coincide baixo. quase com Isso, o polo tem uma sul. inclinação, Tem uma inclinação. 11 graus e alguma coisinha. Isso. Tanto é, você que é de biologia deve gostar de fazer trilha, é que a gente não tá tão longe assim do Equador aqui, vai. Mas quanto mais longe do Equador, maior a deflexão magnética, né? Então a pessoa tem que levar isso em conta. Por conta que não coincide com o eixo de rotação, tem uma Isso. inclinaçãozinha. Tudo bem? Perfeito. Pode passar o próximo pra mim, por favor? Regra da mão direita, que foi questão do ano passado, por exemplo, ali lembrar da regra da mão direita, você Como coloca é que é lá. o campo magnético em Isso. torno de um fio condutor percorrido por uma corrente. Dedão é o sentido da corrente, e os corrente, demais dedos vão dar o O sentido sentido do campo da linha de magnético. indução, tá? Isso foi questão do ano passado o quê? Você tinha que usar a regra da mão direita, por exemplo, e depois saber que a bússola se orientava, né, Exato. pelo campo magnético Sabendo a resultante. regra da mão direita, matava a questão. Matava a questão. Fácil. Tá? Perfeito. A próxima, por exemplo, só para lembrar rapidamente também que é regra da mão esquerda, tá? E aí, Isso. qual que é a diferença? Às vezes a pessoa fala, quando que eu uso a regra da mão direita e quando eu uso a regra da mão esquerda? Mão direita foi o que a gente acabou de ver. Eu tenho uma corrente gerando um campo. Isso. Aqui é o quê? Eu quero saber qual é a força. A força magnética, Entendeu? pessoal. Aí é a regra da mão esquerda, beleza? Quer Que- saber força é a esquerda. Isso. E aí é aquela trinca, né, que todo mundo quer, eu fui bem no vestibular. Beleza? Né, então, a força é o dedão, o indicador é o campo e o dedo do meio é a velocidade ou depois o sentido da corrente também pode ser. Beleza? Pode passar?
Aqui é bem interessante. Como eu falei lá no comecinho, os físicos eles querem uma igualdade. A gente sempre procura uma simetria. E uma das experiências famosas da física é uma experiência do Hans Christian Ørsted, que ele percebe que corrente gerava campo. E aí Isso. começaram a correr atrás de fazer o contrário. De campo, tentar gerar corrente. Não é bem o campo que gera corrente, mas a variação do que a gente chama de fluxo magnético. Isso. Por que isso é importante? E de magnetismo é o assunto que o Enem mais gosta. Aliás, cai tá? sempre no Enem, hein? Por que cair? Por quê? Porque é assim que a gente produz eletricidade. A gente utiliza o fato da variação do fluxo magnético Isso. fazer aparecer uma corrente elétrica, uma corrente induzida. Tudo bem? É isso. Você vê que ele estava passando ali um ímã, o amperímetro ali estava marcando corrente. Marcando corrente. Sempre que tiver variação do fluxo, vai ter DDP induzida, vai ter corrente induzida. Pode passar o próximo para mim, por favor? Próximo. Aí, o que acontece? Como que é a produção de eletricidade? Como que a gente faz? Por isso que é importante, tá? Pode ir Isso. passando na sequência, tá? Pode passar, Seja pode numa passar. termoelétrica, por exemplo, essa, seja numa Uma nuclear, nuclear. seja numa eólica, por Isso. exemplo, ou até numa hidrelétrica. O processo é o mesmo, tá? Sempre a gente vai fazer o quê? Seja lá uma água que a gente esquentou e o vapor vai girar alguma coisa, uma hélice, Sim. ou a queda d'água. A queda e aqui d'água. a gente tem energia potencial, Pois né? é, Virando pode energia juntar. cinética, que depois vai virar energia elétrica. Isso é clássico. Todos eles, por exemplo, o quê? A água, por exemplo, pegar o caso da hidrelétrica, a água vai lá, tá girando a turbina, beleza? Isso. Tá Pode realizando passando. o trabalho, pessoal. Olha lá, pá, Pode realizando o passar? trabalho. Aí tá girando a turbina, tá girando a turbina. O que que tem dentro da turbina? Passa aí, por favor. Dentro da turbina o quê? Tem uma Uma espira. espira. E essa espira tem junto com ímãs, tudo bem? E o que acontece? Essa espira girando ali, porque a hélice está girando, vai fazer o quê? Vai fazer que haja uma variação do fluxo magnético na espira, ok? E essa corrente pode passar? Essa vai ser uma corrente alternada, Isso. beleza? Que tem aquela história, aquela briga do Tesla e do Edison, né? Que o Edison era a favor da corrente contínua, o Tesla... Porque Isso. por que a corrente alternada vai ser interessante? Porque a gente vai produzir essa energia a altíssimas tensões, tá? Isso. Pra quê? Pra gente minimizar a perda na transmissão por efeito Joule, porque a gente quer uma corrente pequenininha. Isso. E aí, por que corrente alternada? Porque corrente alternada, pode passar, ela possibilita a gente usar transformadores, que seria o quê? A gente consegue ir mudando a tensão e a corrente. Perfeito. Então, qual que é a história, basicamente? Quer ver? Passa pra mim, por favor. A gente produz eletricidade lá em altíssimas tensões, Então, DDPs altíssimas. beleza? Ao longo da linha, a corrente é pequenininha. E aí vai ter pouca perda por efeito Joule. Vão tendo subestações, por exemplo, essa... Pode passar a Pode próxima? passar a próxima. Que no fundo são o quê? Grandes transformadores que vão fazendo o quê? Isso. Vão abaixando, Vão abaixando a a tensão DDP. e aumentando a corrente. Isso. Pode passar. Até chegar no último transformador lá no poste da sua casa. Isso. Beleza? Que essa que vai ser a última transformação, sei lá, vai abaixar lá para 220, 250 volts e até para chegar na sua casa, que é o próximo slide, tá? Então, até chegar no consumidor final. Então, por isso que indução é tão presente na prova do Enem. Por quê? Porque a gente tem ali como que a gente fabrica, entre aspas, né? A gente produz eletricidade. E esse tá? esquema é sensacional e poderia já caiu parecido já no Enem, tá, Kim? Desde o início até chegar na sua residência, Perfeito. tá? E é isso, né? A geração, Isso. aí abaixando as linhas de transmissão, né? Com os transformadores, abaixando a tensão. Isso, Não vai sei diminuindo a Não sei se DDP. vocês têm transformador na casa de vocês. Não. Eu tenho. Você É. tem? Porque trouxe algumas coisas de Santos, que eu morava lá é Olha, 220. que aqui legal. é 110. Quando eu fui pra São José, minhas coisas tudo era 110, eu tive que levar as coisas pro 220. Tá vendo? Pois Então é. a gente usa transformador ali e acaba isso por aí. conta disso também. Beleza? São José 220 também? Tudo 220. Por quê? Acaba sendo mais eficiente a linha um pouco de sendo Ao invés 220. Os Os aparelhos. 110. Os aparelhos, o pessoal fala assim, o aparelho funciona melhor no 220. É que no fundo, a potência do aparelho vai ser maior, Claro. Exato. entendeu? Com a potência do aparelho vai ser maior, sei lá, o seu ventilador vai girar mais, tudo vai funcionar mais, sabe? Mais Sim. potente. Isso, entendeu? É isso aí. Então, é uma escolha que é feita. Só pra puxar um pouquinho isso aqui, eu sei que a gente tá terminando, já estourou o tempo, você tá brigando aí com a gente, Certeza. mas... Que isso, temos todo o tempo do nas mundo. últimas duas provas, nas duas últimas edições do Enem, Física 3 bombou. É o sim. que mais cai. É a Física 3, em relação à mecânica, que tradicionalmente nos outros vestibulares é o que mais cai,
No Enem, não. No Enem é Física 3 mesmo, é a parte dessa Nas eletricidade. duas últimas provas, porque é muito, dá pra, de novo, o Enem que é uma prova que aplique no cotidiano. No dia a Sim. dia. Eletricidade tá dentro do nosso cotidiano. Cada isso vez aí. mais. Cada vez Então, mais. assim, é óbvio, você sempre tem que pensar na prova do Enem que você sempre vai aplicar alguma coisa no cotidiano. Certeza. Isso é prático ali. Então, assim, vai ter energia relacionando entre as frentes, Certeza. ondulatória. A gente vive o tempo inteiro aqui, ondas de rádio, telefone celular, etc. Então, aparece bastante ondulatória. Sim, né? o espectro eletromagnético. Circuitos a gente falou, elétricos. Circuitos elétricos. Então, assim, sempre que você colocar isso aqui é uma coisa do cotidiano. Velocidade do vai carro, aparecer. MRU, MRV, gente, isso é tradicional. Boa. Não, sensacional. Foram aí, acho que quase 2 horas, mas tenho certeza É muita coisa. que quem ficou até o final está totalmente amparado Eu acho que sim. para fazer uma boa prova sem Ganhou- surpresas. Basicamente não, é ganhou isso. as dicas do Enem e a gente chegou e deu destaque para tudo que realmente cai, Kim. Então, não tem como. Vale a pena. Vale a pena. 2 horas que valeram a pena. Os Certeza. assuntos que mais caem aí, acho que com certeza. Eu acho que a gente Quando a conseguiu. gente pegar ali a prova, vai ter ali as questões que a gente estava comentando aqui agora. Certeza. Perfeito. Para encerrar, então, o que vocês têm para falar aí pro pessoal que vai fazer o Enem? Deem o seu recado final, cada um de Filate, vocês. pode começar, depois eu falo. Para todo mundo que vai prestar, seja do H Plus ou não. enfim. Assim, Claro. primeiro, assim, uma boa prova aí para todo mundo Sim. é respirar. Você comentou, física normalmente acabou sendo um ponto desfavorável nos últimos anos ali para as pessoas. Assim, eu sempre penso o seguinte, olha, é difícil para todo mundo, tá? Mas não é impossível para ninguém, né? Então, assim, a gente tem ainda aí umas 2 semaninhas pro segundo dia ainda, dá para revisar os pontos principais, Uma que você sabe lapidaçãozinha. que vai mais cair, mas lê com calma a questão. O Enem ficou mais conteudista? Ficou. Mas ele ainda assim, ele carrega uma questão que tem muita interpretação, enunciado longo, né? Então, lê com calma, tá? Às vezes, assim, não é que a questão é difícil, mas você tem ali um puta textão, a pessoa não lê direito e vai fazer correndo, perde uma questão do Enem, tá? Então, assim, eu acho manter a calma, lê com calma, né? E vai dar certo. Boa. E Você, ó, Kevork? eu diria, lógico, igualzinho, uma boa prova em primeiro lugar para todo o pessoal aí. Tranquilidade, eu sempre falo, busquem o equilíbrio. Equilíbrio tudo, emocional, espiritual. Vai com calma no final das contas. Uma pessoa equilibrada, tenho certeza que consegue. Então, se você tem uma fé, acredite nela, vai tranquilo, vai antes, né? Sempre falo, vai antes para não perder horário, para não aparecer na entrevista da Globo. Oh, você perdeu o Enem, pô, absurdo. Vai antes, fica longe desses grupos que acham que os caras ficam discutindo no começo e tal, né? Falando, leva o livro debaixo do braço. Não adianta levar o livro. O que tinha que aprender já aprendeu o ano todo. Então, assim, é tranquilidade, buscar o equilíbrio, fazer realmente como o Filate falou, com calma essas provas aí. Tenho certeza que vai atingir o sucesso e a tão sonhada vaga aí, não importa o curso que vai prestar. Boa. Perfeito. Muito obrigado pela presença e Eu que agradeço. o tempo que vocês tiveram para vir aqui. Agradeço. Todo mundo agradece, na verdade. Espero que ajude, E tenha colaborado. Vai ter ajudado. Desejar uma boa prova para todo mundo. Para todos que são do H Plus e aqueles que não são do H Plus. E assim, eu tava pensando quando vocês estavam falando assim, tipo, o quão o aluno, a aluna do H Plus está chegando preparado. Aulas de qualidade, material de qualidade. Tiveram tudo isso aqui. Aprenderam como estudar, o quão é difícil o percurso, mas foram aprendendo, tiveram ciclos revisionais desde a 3ª semana de aula, fora as revisões programadas com os professores fazendo, fora as revisões finais, fora os simulados, se tem alguém preparado, São alguém os preparada, Alunos do H Plus, estão aqui certeza. no H Plus, é isso. E É para todo certeza. mundo uma boa prova. Isso aí. Durmam bem, descansem. Muito bem, boa alimentação. Sem comer feijoada na véspera. É, nada de feijoada. E curta o momento. É É um isso momento, aí. obviamente, que rola uma tensão, mas é um momento único. Viva com a família, Isso aí. esteja do lado dos familiares e das pessoas que vocês gostam. Procurem esse apoio, também é importante, eu acho. Sim, curta o momento. É a final da Liberta. Assim como o Palmeiras curtiu o seu momento, que eu não sei se vai existir mais,
ou vai demorar, curta o momento, tá Nós bom? somos É campeões isso. mundiais, Corinthians. Queria agradecer vocês. Valeu. Se gostaram, por favor, dá o like aí, compartilha com o pessoal para dar uma olhada e acompanhe os próximos episódios. Vamos com vocês até o final de todas as provas, basicamente é isso. Fechou? Valeu. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Beijo, obrigado. Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau.